Ô, cidadão, que tipo de carruagem que é essa aí? Ô, meu amigo, tudo bem? Então, eu sou um viajante do tempo, beleza? Eu tô aqui, cheguei aqui no Alto Império Romano, vocês estão voando, tá? Eu vim aqui saber como é que tá rolando, beleza? É isso aí mesmo, é isso que tá ouvindo. Tudo bem. Muito bem-vindo, viajante. Pois é. Então já vem me respondendo aqui, eu não quero conversar não. Como é que foi Calígula? É verdade que Calígula era doidão? Que ele jantava anões? Que ele tinha unicórnio? Que ele, tomava sangue de virgem no café da manhã? Como é que era Calígula? Nossa, amigo, não ouvi essas histórias aí que o povo fala, não sei. Assim, eu vivi em Roma a minha vida inteira. Calígula foi um cara bem, né, é meio louco. Era louco, mas vivia lá no castelo dele. Meio, a gente chama aqui de incel, sabe? Vivia na casa dele lá. Eu nunca vi fazendo nada disso aí que falam, não. Viu? Então, não sei. Que pariu. Tá, beleza. Mas Nero era brabo. Imperador nervosão, tirano, botou fogo na porra toda, não foi, Nero? Tacou fogo em Roma, ficou lá no meio gritando igual um louco. Não foi isso que aconteceu? Pô. O fogo não, acho que não teve, mas o cara era meio doido, sim. Então por aí. Não teve fogo, não. Tá que pariu, hein? Que merda de livro de história que tá tudo errado. Já sei. Me fala uma coisa, cidadão romano. Jesus. Você conheceu esse cara? Esse cara realmente existiu por aqui? Como é que foi essa história? Jesus de Nazaré. Esse era um homem bom, né? Muito triste o que aconteceu com ele, com o negócio da cruz. É uma infelicidade mesmo essa história aí. Peraí. Você tá me falando que Jesus é real? Que ele existiu? Que ele tava aqui? Homem bom, pô. É uma pena, inclusive, que aconteceu com ele, porque tinha uma palavra boa, falava coisas importantes. Eu queria... Pô, quem dera, né? Roma devia ter ouvido mais ele. Talvez Roma até fazer um estilo de vida aí baseado no ensinamento desse grande homem. Caralho, Jesus de Nazaré. Eu não acredito, cara. Eu, um grande doutor historiador, ateu, venho aqui pra provar que minhas teses do Alto Império, da grande civilização romana, tava certa. Tá tudo errado nesse caralho e a única porra que tá correta é a merda da religião. Errado. Puta que pariu. Ó, quer saber? Foda-se, eu vou voltar pro meu tempo, vou quebrar essa máquina, que se foda. Você está ouvindo o Zcast. Está começando mais um Zcast no bagulho. Aqui quem fala é o Bruno. Aqui quem fala é o Slow, o imperador romano baiano. Já viu isso? Não, pois eu sou o primeiro. Aqui que eu falei, Eugênio, cara, e a gente tá com um problemão, que a gente escolheu falar de uma das histórias mais complexas da história humana em poucos podcasts, e não vai ser possível, né? Você vai ver a capacidade do ser humano de resumir uma história agora. Porra, a gente vai ter que dar um jeito, cara. Então, assim, terceiro episódio sobre Roma, né, cara, sobre o Império Romano. A gente já falou da parte que eles eram uma monarquia, de quando eles se tornaram uma república, e agora que eles são um império, a gente vai ter que voltar atrás um pouquinho. Teve gente que reclamou no final de República que a gente correu muito com a história de como ele se tornou império. O Brunão vai dar uma relembrada aí pra gente, né, Brunão, de como que aconteceu essa parada. E a gente vai tentar chegar até o ápice do império nesse podcast. Isso. Aí a gente vai ver o que a gente faz a partir daí. Porque o bagulho é incrível. Até quase lá a gente vai chegar. Até quase o ápice ali, e a gente vê pra onde a gente vai a partir daí, porque o negócio é incrível, tem muita história. E alguns disclaimers interessantes são, primeiro, ouçam os outros 2 episódios, por favor, porque aí você vai entender tudo que a gente tá falando até aqui. Senão você vai viajando, velho. E segundo, e mais importante, lembrem-se que a história romana é muito de conto e lenda e fábula, porque a história não é a história real, e sim como Roma escolheu contar. Então pode ser, muita coisa aqui pode ser inventada, muita coisa aqui vai ter cara esquisita mesmo. A gente sabe, pesquisando sobre a história, de vez em quando tem um cara que nasceu no ano e 2 anos depois ele tem filho. E ninguém nem julga isso, então, porque foda-se, era uma bagunça mesmo. O cara era romano, cara, ele conseguia fazer isso. Pode ser porque o sangue era forte, ou pode ser porque os números estão tudo errado. E pode ser também que Roma era incrível na capacidade de contar a história, né, cara? Porque os caras cagavam e andavam pra academia, essas porra. Mas eu, como um estudante de exatos, eu tenho uma teoria que é assim, se a história é contada por poemas, pé atrás. Eu também acho. Já é complexo se fazer um foda, porque o cara vai botar uma rima ali que não é verdade, mas vai rimar. Aí ele põe. É isso que é foda, entendeu? E o cara fazer sexo com 2 anos, fala, putz, mas rima, anos, tem que ser que o cara lança e fala merda. E aí a gente vai invocar o nosso romano interior aqui pra tentar apertar a história ainda mais, né, e contar do nosso jeito, pra você pelo menos saber como aconteceu. E aí vamos ver se vai virar 5, 6 podcasts essa história, porque vai ficar grande essa história aqui. Vai ficar no mínimo muito grande.
primeiro grande imperador de Roma é o Augusto César. Mas a gente vai entender que esses nomes, eles têm um peso até hoje, não é simplesmente um nome, tá ligado? Pra você ver como o Júlio César foi pesado. Sim. É isso aí, infelizmente, a gente não falou o suficiente no último podcast, mas algum dia vai ter um podcast só pro Júlio César, porque esse maluco foi incrível. Esse maluco fez coisa pra cacete. Inclusive, uma recomendação, não sei se a gente já fez ela, mas a série Roma da HBO foi uma série que foi muito aclamada, mas era muito cara, e eles fizeram 2 temporadas só, se não me engano, e não acabaram. A primeira temporada, justamente toda a ascensão de Júlio César e a queda dele, que foi o que a gente meio que contou no último podcast. Depois começa Augusto César, mas aí, pelo que eu tava pesquisando, parece que tem algumas coisas que não são tão precisas quanto a primeira temporada. E tem bastante coisa legal lá pra você assistir, e a gente acabou assim, então, ao fim da República, justamente quando o Júlio César com as asinhas muito de fora, os senadores falaram assim, porra, a República foi pro cacete, hein? Tá indo embora, hein? Vamos assassinar o Júlio César pra ver o que acontece? E eles fizeram isso. Ignorância, isso aí, né, cara? É a tática mais comum, né, culturalmente. Eu acho que o assassinato é um bem cultural romano, cara. Eles faziam isso muito tranquilamente, velho. No Senado, com certeza. Puta mas a merda, fita é você ver a tristeza, né, cara? Quando eles tinham um líder de verdade, porque Júlio César, tudo bem, eu já falei, a história é bem, né, manipulada, mas assim, parece que ele foi um cara incrível, que ele fez, fez e aconteceu. E aí, ao invés de ter um puta imperador foda, eles vão e matam esse cara e torcem pro próximo ser bom, né? Isso é muito triste, cara. É sempre faz sentido, cara. Quando você faz parte de uma república, entre aspas, em que você tem um líder que ele tá ganhando muito mais poder do que o Senado não gosta muito, né? Então, assim, sentido faz. Eu acho que o grande problema foi o Senado não pensar muito bem o que eles fariam depois disso. Pois é, exato. Como sempre. O Júlio César era um líder muito popular. E assim, é bom a gente reforçar uma coisa que comentou muito no podcast, que a república nesse final, ela tava pouco popular. A galera não queria mais república. Ela tava numa decadência foda. A galera falou, não, porra, eu quero um líder forte. Alguém, né, me deu uma solução aqui, porque, porra, os caras ficam conversando politicagem do cacete aí, não resolve nada. Parece muito que a gente vive hoje em dia, né? A história cíclica machuca a gente quando é cíclico assim, né? É o ciclo da vida, não é isso que fala? É isso aí. Cara. E o César, tipo, o Júlio César, ele já tinha umas pegadas simbólicas, se você pra pensar, que ele tava ali falando, e o Império, hein? Por exemplo, ele se vestia de púrpura. Púrpura, pra quem estuda história, é uma cor que é muito cara. Então, tipo, geralmente quem usava púrpura eram reis, eram coisas muito incríveis. E o Senado não gostava muito, porque, cara, não faz sentido você pra uma república um cara ser muito famoso. Ele também tinha uma parada muito de ser divino, né? Ele veio com essa fita de, tipo assim, eu sou escolhido dos deuses, então é por isso que eu me visto diferente, eu sou diferente de vocês. Exato. E muito do poder dele vinha disso. É importante deixar isso marcado agora, porque mais pra frente vocês vão ver como isso faz falta em Roma. Essa ideia do rei, ou do imperador, no caso, deificado, né? Sim. Outra coisa que eu acho legal é porque no Senado, o lugar do cônsul, né, não era um trono, era uma cadeira específica. E falou, pô, se tivesse essa cadeira aqui pintada de ouro e tal, fazer fazer um trono bacana. Destacar, botar em cima. E a galera também não gostou nem um pouco disso. Ela falou, que filho da puta. Outra parada que ele fez também, que mostrava ele querendo... O GG já explicou isso no outro podcast, que ele tava tipo, não, todo mundo é cidadão, que se foda, não sei o que lá. E ele fez uma inserção dos provincianos do Senado da Gália, que tipo, foi uma das últimas coisas conquistadas por Roma, que era muito difícil e tal. E tipo, Roma, e o Senado principalmente, a galera mais rica, ainda achava aqueles caras da Gália como grandes bárbaros menores, bizarros, né? Tá ligado? Inferiores. Botar o Asterix pra viver aqui com a gente e ter direitos? Que isso? Pode isso. O César, ele já tinha visão de império, cara. Essa é a fita. Porque assim, no final das contas, isso tudo que tava fazendo, a ideia dele é centralizar o poder. Tipo, quanto mais a gente, tipo, descentraliza, é pior. Tá ficando uma bagunça. Então eu vou centralizar em mim uma figura forte que vai ser melhor pra todo mundo. E esses foram os motivos que fizeram o Senado matar esse cara, tá ligado? Só que depois da morte do César, do Júlio César, ficou aquela parada. Os senadores que cometeram assassinato, eles se chamavam, né, se autoproclamavam como libertadores. A gente tá libertando o povo de um tirano, tá ligado? Essa que é a parada. O cara era loucão, a gente tá libertando o povo e tal. Por isso que a gente tá matando, tranquilo. E eles não viram nada ainda, né? Não viram nada. O que é tirania? Não viram nada. Porque assim, depois da morte do César tem uma lacuna. E aí, quem que vai entrar? Os senadores falam assim, pô, peraí, a gente tem algumas vantagens pra tomar poder. A gente tem uma tradição, o povo conhece a tradição do Senado, e a gente que tá no Senado, a gente tem muito dinheiro, senão a gente não estaria aqui. Então a gente tem tradição mais Senado, mais tradição, mais dinheiro pra estar aqui. Então, possivelmente a gente vai conseguir tomar o poder pra nós. Depois a gente pega algum vagabundo aí pra colocar como cônsul, alguma coisa assim, só pra, né, manter aqui, mas a gente vai mandar na parada e tal, e vai conseguir retomar o poder. Começa essa tradição, né, também do Senado de falar, pô, vamos botar alguém pra que seja manipulável, alguém que represente nossos interesses, né? Uma coisa do tipo. Por isso que eles... Se você lembrar do podcast que a gente falou da República, isso é uma coisa muito comum do Senado. Eles gostavam de fazer isso pra gente manter o poder. Tem que ter alguém como cônsul aqui que a gente consiga manipular politicamente, corromper e tal. Coisa que, em grande escala, a gente vai ver Roma fazendo com todo o território dela. Porque é óbvio que ela não pode ter só, tipo, um poder. Então o que eles fazem? Eles colocam governadores manipulados também. Sim, sim. Então
Então eles colocam, tipo, bonecos em vários lugares pro povo responder direto a eles. Então por que não fazer isso no Senado também, né? Faz todo sentido. Mas aí tinha uma coisa que, claro, eles tinham essas vantagens, mas tinham desvantagens também, certo? Por exemplo, uma das coisas que era uma desvantagem muito grande é porque os exércitos de Roma, e a gente falou isso da crescente deles na República, foi onde eles mais conquistaram territórios, dos exércitos amando os líderes do exército, tá ligado? O general. E o senador de Roma, foda-se, e o cônsul, que se lasque. Ele não tá aqui sangrando comigo, né? Sim, sou fiel a esse cara, né, mano? Pois é. O exército quase como um todo amava César, e os outros grandes líderes eram cesarianos que eles chamam, tipo, acreditavam naquele cara. Eu quero que o senador se lasque. E também tinha uma outra desvantagem muito grande, foi que a gente comentou que pra Roma naquela época, a república era a velha política, tá ligado? Eles estavam cansados da política da corrupção que tava existindo na época, então pra eles não era interessante. Tem que mudar isso aí, tá ok, né? E aí qual que é a parada? Tipo, eles não tinham ninguém pra colocar no lugar do Júlio César, eles não pensaram nisso, eles fizeram tipo, vamos fazer e se lascaram. E eles, uma parada muito grave é porque eles mataram o Júlio César, mas eles não mataram os partidários do Júlio César. Assim, matar o Júlio César, que é a figura, e mata todo mundo, show, tá ligado? Mas eles aí você domina isso mesmo, né? Só que não, eles mataram o cara, mas a imagem dele perpetuou, né? Pelos seguidores dele, isso que é foda. Tinha outra parada também que os senadores não se tocavam tanto, que eles viviam numa bolha, né, velho? A galera rica, era a minoria de Roma, e eles achavam que, por isso que eles chamavam de libertadores, eu tô libertando Roma, só que o povo queria César mesmo, e foda-se, tá ligado? Vocês não entenderam o que Roma quer. Além dos exércitos, o povo ficou puto, ou seja, o Senado tava fudido. Depois tem outro cara também que tava ali, acabou, não tem mais Júlio César. Além do Senado, quem mais que poderia proclamar ali e querer o poder? Marco Antônio. A gente comentou sobre ele também no outro podcast, que ele também era um general de exército muito foda, ele era muito fiel ao Júlio César. Ele se encaixava bem no papel. Exato, né? E também outra coisa, ele pegou todos os documentos do Júlio César, tudo deixou, ficou pra ele. Então, tipo assim, isso é incrível. Você fala, beleza, então esse cara aí, porra, experiente, o exército ama ele, tá puto com o Senado, então ele pode pegar esse exército aí e falar, vou vingar Júlio César aqui, todo mundo vai abraçar esse cara, ele vai ser o novo rei. Mas tinha algumas desvantagens. A primeira, eu acho que uma das mais graves, é que o Júlio César não deixou no testamento que ele seria o cara que ia substituir ele. Isso é foda. Imagina o Marco Antônio lendo, que filhinha da puta. Que arrombado. Tá ligado? E tipo, tinha outro também, ele continuava aquela figura do Senado vendendo o Júlio César como um tirano, ela também tinha no povo, mas quando não fosse extremamente popular, o povo também fala assim, pô, esse cara é meu tirano. E ele mantinha essa figura. A gente tá falando de Júlio César, que tudo bem, é um grande líder militar, assim como Marco Antônio, só que tem a parada da deidificação, que a gente não pode ignorar. Exato, o cara é Deus. Isso. Então se o Marco Antônio não é da família dele, meu irmão, ele não é escolhido por Deus, cara, simples assim. Tem essa parada que depois, infelizmente, vai entrar muito forte no Império Romano, enfim. Mano. Uma outra coisa que falam também é que o Marco Antônio era muito inocente, tá ligado? Muito crente. Eu acho que é uma crítica também que as pessoas fazem muito a Hitler, porque você vê, tipo, quando você vê coisas de guerra do Hitler, o cara fala assim, ô Hitler, eu acho que se a gente fizer tal coisa dá bom, hein? E ele fala, porra, pode crer, tá ligado? Bem pensado. Vou confiar no teu taco aí. Você falou com firmeza, eu gostei. Você tá falou aí. forte, né? Falou grosso. Você falou, por acaso você disse invadir Rússia no inverno com firmeza? É isso. Vambora, gostei pra cima. Então, tipo, a galera muito critica a Hitler e parece um pouquinho nesse sentido de que ele era meio inocente, tá ligado? Tipo, vamos fazer, não, vai ser show de bola, ele se fudia muito. E outra coisa também de figura pública que você consegue encontrar quando você vai ver relatos, a galera zoando ele, é que ele era um cara muito bruto, simples e bebia muito, ele era muito loucão, tá ligado? Então, tipo, a galera era meio bizarro, tipo, ele tá lá no Senado falando pra caramba, ele vomitava de cachaça e continuava falando tudo vomitado, os caras... Make way for the triumvir Mark Antony. E a gente tem o terceiro, que foi, né, quem de fato virou Pica das Galáxias, que é o Otávio, Caio Otávio, né? Que esse cara, ele era herdeiro do Júlio César, porque ele era o neto-sobrinho do cara. Neto-sobrinho, porra. E foi deixado a herança pra esse cara. Então, assim, quais são as vantagens dele, né? Primeiro, a herança do Júlio César ficou pra ele, o Júlio César tipo, considerava como se fosse um pai adotivo desse moleque, tio, avô e o cacete. Ele tinha uma amizade muito grande também com um cara que fica sendo muito importante, principalmente nas guerras, que é o Marcos Agripa, que, tipo, dizem que o Augusto César ele era um cara muito inteligente, tá ligado? Ele sempre tava à frente do seu tempo, o cara é incrível e tal, mas só que ele era um cara frágil, não era igual o Júlio César, tá ligado? Ele era um cara que não era de guerra, era mais doente, mas esse Agripa era pesado, tipo, o Augusto pensava uma ideia maluca lá, e o Agripa chegava na guerra lá e fazia acontecer. Desvantagem porque ele era muito jovem, então ele não tinha experiência, por exemplo, que o Marco Antônio tinha, que era um general, que já fez parte de triunvirato, cacete, o cara já tava no meio da parada, tá ligado? E você tem um moleque de 19 anos que é inexperiente. Qual foi a
a ascensão dele, né? Ele como jovem, Júlio César assim, morre lá e tal, ele fala, porra, a galera que tava com ele na Macedônia, se não me engano, chega assim e fala, mano, como que você vai deixar os caras matar seu tio-avô assim, não sei o que lá, vamos lá cobrar. Tinha que ser imperador, hein? Vamos cobrar essa fita aí, tá ligado? O bagulho é errado. Ele falou, não, pode crer. Aí ele juntou o exército da Macedônia lá, uma galera, junto com ele, e falou, vou lá buscar. E dizem que o Marco Antônio fez o quê? Ele fez um combinado com os senadores que assassinaram o Júlio César, tá ligado? Ele falou assim, galera, foi o seguinte, eu não vou fazer bagunça com vocês fizeram cagado? Fizeram. Mas eu não vou fazer bagunça, vocês fogem aí bacana. A gente mantém o que o Júlio César fez, vocês vão me manter como cônsul. E aí a gente finge que esqueceu e segue o jogo, tá ligado? E eu como cônsul, me torno imperador. Isso, você é o cara que vai mandar ainda. Perfeito, vocês não se fodem pelo que vocês fizeram e eu saio ganhando, tá todo mundo bem. Exato. E aí, só que aí, tipo, chega o jovem Otávio falando, esse testamento aí, que 3/4 é tudo pra mim, 1/4 o Júlio César pro povo. Eu achei muito doido. Ele chegou, ó, 1/4 pro povo, foda-se. E o resto César é incrível, né, cara? E o resto é pro meu neto sobrinho, que se lasca. E aí, como é que vai ser? E aí o velho Marco Antônio falou assim, não, negativo. Não darei nada. Não darei porra nenhuma. Essa herança que era pro povo eu não vou dar. Pra você pensar que é engraçado, eu tava estudando essa parada e o Júlio César pensava assim, pô, na minha herança tem meu sobrinho, certo? E pra você ver como o sangue era forte, porque você tinha, por exemplo, o Marco Antônio, outros caras que eram pesados ali. E se o Caio Antônio não quiser a herança dele, ele deixaria pro Brutus. Brutus, meu filho, até tu os Brutus. Nossa, o Brutus que travou. Que é um dos senadores que traiu ele. Ele, tipo, tinha esse negócio de sangue muito forte. E eu acho que aí começa aquela. Você fala assim, aqui começou a decadência, tá ligado? Porque entra aquela parada de rei, de império, de sangue, aquela porra aqui, entendeu? Que acaba completamente com a república e a ideia cristina. E beleza, como o Marco Antônio não quer dar essa herança pro Otávio, que tinha dinheiro pra cacete, do Júlio César fala assim, não, negativo, moleque, se vira, pau nos seus toba aí. E o Otávio, como era um cara muito esperto, ele falou, mano, quer saber uma parada? Eu vou me unir com o Senado pra ir contra o Marco Antônio, tá ligado? Logo com o sujo. É politicagem, o cara foi esperto. É muito tempo porque depois eles vão ficar amigos de novo, enfim, é loucura. Mas aí, tipo, ele se juntou com o Senado e falou assim, não, porra, peraí, ó, o Marco Antônio é loucão, vai dar merda e tal. Eles se juntam, tem uma batalha que é famosa, e o Otávio acaba ganhando da parada, tá ligado? Sim, essa é a batalha de Filipos, né, que acontece na Macedônia Romana. Tipo assim, ele ganha a batalha do Marco Antônio, que deve ser muito triste, né? O cara que é um cara mega experiente, perder pro moleque. O moleque, tá vindo com tudo. Mas você tem que lembrar que é um moleque que tem a proteção do exército. Ele tá cercado por pessoas espertas como o maluco que eu comentei. Então, tipo assim, sim, tá ali com a galera que é experiente e tal. E ele vence a parada, e aí qual que é a brisa dele? Tipo, depois isso que é simbólico, tá ligado? Porque, tipo, ele vence, aí beleza, vence o cara que tava, né, o ditador aqui, o tirano de Roma. Quando ele vai voltar pra Roma, pro Senado, ele faz exatamente igual o Júlio César. Ele não desfaz o exército pra entrar em Roma. Ele entra com o exército e toma Roma. Igualzinho o tio-avô dele fez mesma coisa do Júlio César. Mesma parada. A mensagem, né, cara, o símbolo que passa isso é muito forte. É muito forte. Ele fala assim, cara, eu exijo virar cônsul. E aí tem até uma historinha que dizem que o Agripa, se não me engano, algum dos generais dele lá, chega com a espada e fala assim, cara, o cara quer virar cônsul. Vocês não querem? Eu não quero. Eu falo, cara, se vocês não virar porque vocês querem, aí ele tira a espada. Então vai virar de qualquer jeito. Uma forma de outra. Exato. Então ele acabou virando cônsul nessa jogada muito esperta dele. Mas faz todo sentido, cara. O cara é do sangue do Júlio César. Você tá super chateado que o Júlio César morreu. Ele vem e repete os passos do cara. Você fala, pô, é ele. É predestinado. É a sequência, né, cara? Sequência lógica. E depois disso, que é curioso, o que ele fica lá um tempo como cônsul e tal, e aí ele se junta com o Marco Antônio, que eles tinham tretado há pouco tempo atrás. Eles fazem uma aliança, tá ligado? Por quê? Pro povo, o povo ainda tava puto porque não sentiu que o Júlio César foi vingado, entendeu? Claro. Sim. Então, e aí ele fala, mano, vamos fazer uma aliança aqui pra governar Roma. Eu sozinho não consigo virar imperador, tá ligado? Mas vamos fazer, tipo, eu e tu, e juntou outro cara que chama Lépido, que era um general também, que era do César e tal, e eles três fizeram um novo triunvirato. Só que aqui é um pouco mais organizado, eles teriam um poder de 5 anos, tem uma parada um pouco maior, um período maior, e eles tinham, tipo, muito exército, mas só que eles não tinham muito dinheiro, tá ligado? Então, e essa parada do dinheiro é interessante porque Augusto, ele fez um movie que eu achei muito interessante, porque ele nasceu como Caio Otávio, né? E aí, ele é da família dos Júlios, né? Por isso que depois ele vai lá e coloca seu nome como Augusto, tal, com toda uma referência. E ele vem de uma galera que não era da classe mais alta de Roma, mas eles eram ricos em ascensão, né? Que era o ramo equestre, que eles chamavam, que era uma família plebeia dos Otávios. E aí, essa galera, parte dessa aristocracia, né? Eles estavam lá embaixo, né? Comparado com as outras classes que tinham em Roma, só que eles vinham de uma classe de cavaleiros antigos, de 88 anos antes de Cristo, que eram legionários que venceram batalhas e foram ganhando muitos espólios, acumulando, né? Essa ordem foi acumulando muita coisa. Então eles... Essa parada que você falou, eles tinham mais ligação que as outras classes com o exército, né? Exato. E
além de ter isso, eles tinham uma classe separada no exército, que eram os equestres, que eles tinham mais bens, mais influência, mais respeito, sabe os condecorados, né? Não é à toa que o nome deles vem de equus, né? Que é de pessoas que estão a cavalo. É um nobre militar, bicho, aí fodeu. E quando o maluco tá no poder, o Caio Otávio, que agora é Augustão, ele vai e passa a ter, burocraticamente, botar privilégios aos equestres, né? Pra que ele possa, então, sugar da grana deles, né? Tipo, tem muito exército, não tem dinheiro. O que a gente vai fazer? Isso aqui é uma parada comunismo total, hein? A gente vai perseguir família rica, pegar o dinheiro desses caras e foda-se. Olha aí, cara, olha aí. Mano, comunismo total que o Júlio César já tinha implantado. Obviamente não comunismo, mas lembra que ele dividiu as terras e chamou mais gente pro povo. Sim. Pô, é isso, cara. Tanto, por exemplo, o Senado também nessa época, ele começa a, tipo, diminuir muito. Sei lá, tinha 80 cara, vamos pra 40, vamos dar uma diminuída. E tem também famílias ricas e os caras, então, tipo assim, eles fizeram todo um rolê de pegar os ricos, tinha muito dinheiro, bater neles e pegar o dinheiro, tá ligado? Eu achei isso incrível. Uma outra coisa muito foda que ele fez também, é que ele criou o primeiro sistema de previdência pública do mundo. Olha isso, cara. Fez isso baseado nessa estratégia que o Bruno falou de caçar grandes heranças, então ele taxava grandes heranças pra poder distribuir a previdência, principalmente pros legionários, pra que a galera fosse sempre fiel a ele, né? Então a galera, porra, com esse cara a gente vai até o final, porra, tamo ganhando mais soldo, tamo tendo um sistema de aposentadoria, tá ligado? Que é bizarro de imaginar nessa época. Sim. Muito louco essa isso, família cara. Era incrível. Mas foi assim, foi um regime nessa época de terror, tá ligado? E eles estavam caçando e matando pessoas ricas, o cara tava loucura. Então foi um regime muito bravo. Terror tá por 1%, né? 1% tava assustado e o povo tava felizão. Isso, mas assim, a galera tinha um medo, tá ligado? Assim, fala, pô, eu vou respeitar por medo também. Ainda bem que tá bom pra mim, porque se eu reclamasse, eu levava a faca. Vou respeitar porque esse cara é brabo. Eu ouvi falar que o que tá fazendo não é brincadeira não, entendeu? E aí, tipo, a república meio que já era, né? Vai decaindo, o Senado diminui e tal, fica uma coisa mais simbólica do que de fato real. E aí, qual que é a fita? O Lépido, que era esse terceiro que entrou aí, ele fala assim, pô, eu quero ficar grande, hein? E ele pega o exército dele, assim, galera, vamos pegar o Otávio lá de porrada e não sei o quê. Só que nisso, o exército do Lépido fala assim, cara, isso aqui é uma merda, hein? E se une ao exército do Otávio. E ele perde totalmente as forças e fala assim, putz, pra não ficar muito feio, vamos... O cara quer dar o golpe num político que tá ajudando os militares. Eles não estão falando, não. Exato, vamos dar golpe num cara que é extremamente popular, não é certo, né? E aí acaba rompendo a aliança pra não ficar muito feio, pra ele não apanhar muito e ele sair fora. E aí você vira uma dupla, né? Mas um triunvirato tem dois, que é o Marco Antônio, começa a dominar ali o Oriente, que é onde tinha maior grana, tá ligado? Tinha, tipo, especiarias, uma porrada de coisa, e enquanto o Otávio pegava, tipo, a parte de Roma ali e o ocidente da Gália e tal. Aí qual que é a fita? O Otávio falou assim, pô, essa aliança aqui é perigosa, né? Eu e o Marco Antônio já tretou antes já, o bagulho não é muito estável. O que eu vou fazer? Pra minha irmã, que é a Otávia, curiosamente, eu vou dá-la, né, por conta da aliança, pro Marco Antônio casar com ela. Pra não dar briga. Tipo assim, a gente vai ter um link familiar, tá ligado? Então não tem erro, vai ser uma coisa incrível. Só que o Marco Antônio no Oriente, ele conhece a Cleópatra, que é uma mulher que dizem que era extremamente sedutora e tal, que seduziu o Júlio César, inclusive, não sei o que lá, que o seduz. Aqui será que o seduz, ou se foi bagunça, eu não sei. Mas a parada é que... A história romana diz que ela seduziu ele. Diz além de que ela era uma pessoa extremamente sedutora, e a gente sabe que a nossa cultura é extremamente machista, tem essa ideia de que a mulher não pode nem soltar o cabelo em algumas culturas, que ela seduz o homem não estupra porque ele quer, uma loucura. Femme-fatale. Por aí, total. E beleza, o Marco Antônio, nessa loucura dele aí, ele começa a fazer bagunça com a Cleópatra e manda a Otávia de volta pra Roma. Cleópatra que também vai ganhar um podcast só dela, assim como o Júlio César. Eu acho que a gente deve fazer um de grandes líderes. Tinha que fazer, cara. Eu queria muito fazer o Alexandre o Grande. Muita coisa pra falar essa galera aí. Quando o Otávio vê o Otávio voltando, ele fala assim, pô, essa aqui é a minha chance de fazer uma mega estratégia de propaganda negativa pro Marco Antônio, porque ele foi seduzido por uma pessoa que é de fora da cultura e etc. Ele começa a fazer toda uma parada falando assim, ela enfeitiçou ele é fraco, ela adora deuses estranhos a nós, tá ligado? Uma bruxa, aquela parada toda. E ele é fraco porque ele deixou a Otávia, que é o quê? Uma cidadã romana, tá ligado? E um exemplo de mulher de Roma, ele deixou porque ele é fraco. Também tinha, tipo, uma coisa que ele usou como extremamente negativo, porque o Marco Antônio já tinha filhos com a Cleópatra, cacete. Tinha testamentos falando, vou deixar tal terra pro meu filho com a Cleópatra e tal. Meu Deus. E aí ele, mano, falou, vou deitar e rolar em cima disso aqui e começar a enfraquecer ele pra Roma pra conseguir o poder pra mim, tá ligado? E aí o Otávio, ele lança a famosa braba. Ele fala, cara, se eu lançar uma guerra contra o Marco Antônio, vai ficar feio, vai ficar chato. A galera fala assim, pô, que porra é essa que tá acontecendo e tal? Divisão do poder interno, pega mal. Pega mal. Aí ele falou, sabe o que eu vou fazer? Eu vou declarar uma guerra pra Cleópatra, não pro Marco Antônio. Caraca. Que sacanagem do caralho, né? O cara foi incrível. Esse cara, ele era à frente do seu tempo, cara. Ele é. Vou fazer uma guerra contra ela, porque
aí aquele romano fraco vai defender ela e vai fazer uma guerra contra mim. Não vai ser eu que vai bater, entendeu? Então ele fez essa sacada e, obviamente, genial. O Marco Antônio fala, porra, vai tomar no cu e faz uma guerra. Só que nessa treta, a Cleópatra começa a pensar e fala assim, cara, ganhando ou perdendo vai ser uma merda pra mim aqui. Vou pegar meu exército, minha galera aqui e vou vazar. Ganhando ou perdendo, eu vou sair como vilã. Essa porra, dá uma merda no cu do camelo, ela pegou o bagulho e saiu fora porque, tipo, a guerra tava acontecendo no mar ali da Grécia, tá ligado? Ela pegou os bagulho dela lá e falou, vou voltar pro Egito lá, tá bagunçado demais. Quando ela saiu fora, o Marco Antônio ficou puto, falou, caralho, bicho, se sentiu traído, corno manso e tal. E falou, não, porra, foda-se, ele deixou o exército se fuder lá e foi atrás dela. Então, tipo, o Otávio já ganhou do exército do cara ali. O Otávio falou, porra, show, marcha, vamos pegar esse maluco aí. Começou a seguir ele também. Qual que é a parada que acontece, né? Tem muitas lendas aqui. Eu peguei uma lenda que eu vi aqui, que, né, provavelmente não é verdade, mas é que tem. É que o que acontece? Quando o Marco Antônio chega atrás da Cleópatra lá, falam pra ele assim, cara, ela morreu, se matou, foda. Esquece a Cleópatra. Ela morreu, puta, ela morreu, ó. Morreu. Ela se matou foda, acabou. Ele fica tão desesperado por amor que ele se mata. Nossa, é muita lendinha isso. É lendinha isso aí. Muita lenda. Parece o filme do Coppola, do Drácula lá. Mas enfim. Eu vi umas historiadores falando que muito desse suicídio tá associado à vergonha dessa derrota da Batalha de Átio, né? Pode ser. Faz muito mais sentido, né? Que ele, perdi já a primeira, tô sendo desmoralizado pelo moleque e ainda por cima perdi essa batalha por amor, pro chifre e tá foda. E mano, você acha que o Marco Antônio não percebeu? Ele não tava guerreando contra o Otávio ou o Augusto, ele tava guerreando contra Roma, ele já tava fora. Exato. Então ali eu acho que faz muito mais sentido, né? Mas essa lenda perdurou, né? Mas a lenda que diz é que não, foi por amor, ele foi enganado e se matou e tal. E a Cleópatra obviamente não tinha se matado, foi alguém meteu o Miguel nele lá, deu uma mentira legal nele, e o Otávio chega e fala, e aí, Cleópatra, quem fita essa daí e tal? E aí, aqui de novo, né? Eu acho que tem muito machismo histórico que vem em cima disso, porque dizem que ela tentou seduzir o Otávio. O Otávio, por favor. Vinha comigo, palhaçada, igual tinha feito com o tio avô dele e com o Marco Antônio. Caralho, mas a Cleópatra, ela atravessa gerações, né? Seduzindo os caras. Que porra é essa? Não tá nem aí, velho. 150 mil anos, é loucura. Mano, a história é mal escrita. Nada disso é verdade. Aceita isso, cara. Cara, GG, tem uma coisa chamada MILF, cara. Acontece, as pessoas gostam. Tem gente que gosta, né? Não. Porra, é verdade. É isso, cara. Nesse caso aí já é Gilf, né? Ah, meu Deus. Mas aí a parada que fica é que o Otávio, por ser um cara mais centrado, mas não sei o que, ele não cai nessa palhaçada, tá ligado? E aí dizem que ela se mata. Agora, como ela se mata, eu achei incrível. Ela não simplesmente se enforcou, ela não tomou um veneno. Ela se mata como? Ela fala, pô, aqui eu não vou ganhar, o que eu vou fazer? Pediu pra alguma criada, alguma parada assim, fazer uma cobra venenosa pra picar ela e ela morreu. Caralho, é muito absurdo tudo isso. Eu acho uma história meio absurda, mas a ideia é que depois disso tudo, quando volta o Otávio pra Roma, ele volta como o grande senhor que acabou com a porra. Agora acabou. Quem manda sou eu e já era, e a partir daí eu sou o grande imperador, tá ligado? E ele foi o cara que teve o imperador com o reinado mais longo, inclusive, de Roma, então assim, o cara, ele voltou dominando. Sobrinho do tio avô que tinha, né, pô? Claro. Pô, neto sobrinho, cara, o maior sobrinho da história. Neto sobrinho o cargo do neto sobrinho é esse, porra, é você ser igual ao seu tio avô. E ele, claro, ele teve um império gigante e tal, mas é claro que ele passou por alguns desafios que eu acho que é legal a gente trocar uma ideia por aqui pra entender os problemas e acertos que ele teve nessa empreitada dele como líder lá. Peraí, você tá me falando que ser imperador de Roma não é fácil? Porra, pelo que a gente contou aqui já, 3 podcasts, é difícil pra caramba você dominar aquela merda. Uma parada que ele colocou, porque tava acontecendo muitas guerras civis. Por quê? Você tinha essa ideia, que a gente já tá comentando por aqui, os 2 podcasts já. Você tinha a ideia de general do exército ele ser muito forte. Porque o general é que bancava o exército dele, ligado? Era como se fossem pequenos feudos, assim. Então, tipo, era muito difícil centralizar o poder quando você tinha um monte de cara com exércitos lá disponíveis. Júlio César era um exemplo. Roma, vamos centralizar o poder na república. Você, porra, tem um exército do caralho, eu vou entrar aqui e bater todo mundo, já era, tá ligado? E aí ele falou, pô, como que eu vou acabar com isso? Ele criou o exército permanente. Ele falou, e se? Olha que ideia incrível, hein? E se eu fizer um exército custeado pelo Estado e não pelo general? Olha isso! O cara é bravo. Mas, porra, o cara é bravo. E assim, ele vai pagar o povo, né? O povo que se lê pra pagar esse exército aí pra mim. Não, mas aí ele tá caçando rico, ele é loucão, aí não tem problema. Mas a parada é tipo isso, tipo assim, a gente vai custear o exército, ele vai proteger o Estado e não mais o general que ele gosta, tá ligado? E assim, acaba com aquelas guerras do pai matando o tio matando o filho, entendeu? Essas palhaçadas que tinha no Sim.
entendeu? Eu acabo com isso. E eles vão ter que ser fiéis ao Estado, e não ao Exatamente, general, muito bom, né? cara. E ele fez outras coisas em relação à segurança que são legais. Tipo, ele colocou bombeiros que não tinha antes, por exemplo. Eu vou criar bombeiros. Criou essa merda. Que da hora. Ele, tipo, polícia, tá ligado? Criou umas paradas. E tem uma coisa que fica muito famosa com ele, que é a Pax Romana. Que ele fez um movimento, que também é chamado de Paz de Augusto, no dia dele e tal. Que foi tipo assim, mano, na República, se você ouviu o Zcast, ele pensou, né? Se você tá ouvindo o Zcast, você sabe. Na República, a gente teve uma expansão gigantesca. Vamos dar uma freada legal? Sem preparo, né? A gente não tem infraestrutura pra segurar todo o tamanho de... Exato. Se a gente continuar assim, eu não consigo manter essa estrutura de segurança que eu tô fazendo, tá ligado? A gente ia fazer uma freada. E assim, claro que no Império eles também cresceram um pouquinho, mas não chega em comparação com o que eles cresceram na República, tá ligado? E essa que é a parada que ele fez. Ele considera a Pax Romana, que ele falou, vamos parar de batalhar, vamos ficar de boa, vamos crescer agora, tranquilo, feliz. No que diz respeito à expansão de bordas, o Império é mais você tentar manter as bordas e dominar territórios importantes. Isso. Enquanto a República era mais um absurdo Era mesmo. tipo expansão full pra todo lado, né? Onde tem exato. fronteira, você O vai. Império era mais assim, tipo, tem um atrito numa fronteira. Se a gente dominar aquela fronteirinha ali, vai ficar de boa, entendeu? Tanto é que uma das coisas que eles mais fizeram nessa época do Império, nesse início, né, era aliança com cidades que eles chamavam de estados clientes, né? Eram estados menores, que estavam em regiões de interesse e falavam, você trabalha pra Roma aqui no sentido de organizar a região e a gente não bate em vocês. Fechou? Fechou. Tudo isso é fonte da Pax Romana, Sim, cara. Pax Romana. O Augustus foi extremamente importante. Porque a Pax, ela era assim, era Pax, era um porrete gigante escrito Pax, né? Esse era a Pax. Exato. Então, eu não baixo esse porrete se você não me encher o saco, beleza. Tanto é que nesse período, em 28 a.C., eles ainda conseguiram expandir alguns territórios, né? Ali na África, na Germânia, teve muito disso, mas tudo dentro debaixo do porrete da Pax, né? Tipo, a gente vai chegando e vai se alocando, e vai conversando, e vai... Grandes conflitos armados realmente não houve. Algumas guerras civis sempre tinha, né? Uma outra ali, uma porradaria, outra ali, é normal. Sim, pô. O cara tomou muito vinho romano. Acontece. Agora, um grande conflito armado, como a gente falou das guerras púnicas, que era um bagulho, meu Deus, Primeira Guerra Mundial. Nossa, só guerra. Exato. Não rolou, né, cara? O cara conseguiu fazer Roma ficar quieta, né, cara? Puta merda. É muito bom isso. Outra parada também que ele sofria muito era oposição, certo? Não tinha ser o Senado, política, o cacete, galera, vamos pegar esse cara, não sei o quê. Ele tem uma experiência muito interessante, que é o tio avô dele que foi assassinado pelo Senado. Olha aí. Pois é. Então o que ele fez? Ele falou, cara, eu preciso me proteger. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer uma parada que chama Guarda Pretoriana. Vou criar uma guarda específica. Isso é muito louco. Essa é importante, né, cara? Muito que importante. vai me proteger. Parece, se você assistiu Game of Thrones, por exemplo, é os caras do manto branco lá. A guarda real, né? Guarda real. Eles têm como objetivo proteger o alto escalão, né? Do imperador ali, né? Quem são esses caras? São guerreiros muito fodas e famílias muito importantes, tá ligado? Isso. Então, tipo assim, além de tudo, eu tenho poder econômico aqui no meio, tem influência, tem um monte de coisa aqui. Tem um monte de coisa. Pra você fazer parte da guarda pretoriana, você tinha que ser um grandão, né? E você ia proteger o cara lá em cima, então fazia pegava parte de legiões uma bolha, de elite, né? Tá ligado? Esses caras que eram já embaçados já mesmo e tal. Então, tipo, era uma coisa muito incrível. E uma coisa que é legal dessa guarda pretoriana que eu acho que é importante é porque o poder delas são crescentes. Aqui elas estão começando e tal, mas conforme a gente vai vendo a história do Império, eles ficam tão grandes porque, por exemplo, eles tinham o poder de legitimar o poder do imperador. Exato. Quem colocava a coroa na parada, falava assim, você agora é o novo imperador. Eram eles. O poder deles cresceu muito de poder de influência, de aconselhar o imperador e cacete. Então, assim, era muito embaçado. Outra parada também que eles sofreram, tipo, desafio era como consolidar o poder, certo? Então, tipo, porque assim, a galera tinha um pouco de medo da monarquia ainda. A gente tem que lembrar que Roma tinha medo da monarquia, tá? Então, o que ele fez? Eu não posso falar que eu sou um rei aqui. Alguém vai me furar. Exato. Porra, né? Monarquia, eu lembro disso. Eu lembro quando tinha essa porra aí, né? Aí fodia tudo. Tudo errado. A gente falou quando quebrou a monarquia, ficou uma coisa muito intrínseca em Roma. Eu não quero monarquia de novo, ligado? Nunca mais haverá um rei. Exatamente, nunca mais haverá um rei. Então, tipo, é uma parada que era muito forte na população. Então, ele tinha medo de que, do jeito que estavam indo as coisas, disso virar esse estigma acontecer de novo e a galera parar de apoiar ele, tá ligado? Então ele falou, peraí, o que eu vou fazer? Eu vou criar algumas instituições pra mudar essa mentalidade e deixar uma carinha de república, tá ligado? Pois é. Assim se agrada a todo mundo, né? Principalmente a você mesmo. Exatamente. Opa! E aí o que ele fez, por exemplo? Ele não se chamava de imperador. Assim, os nomes, se for ver o nome do Caio Otávio, que foi quando ele nasceu, os nomes dele depois são títulos, tá ligado? Então, por exemplo, Imperator é um título que quer dizer que é o cara que comanda o militar. É o Imperator, o cara que comanda a porra toda. Unificou, né? O exército, cacete todos. O outro título é César. César veio do poder político que veio de Júlio César e tal, que é da família dele e tal. Uhum. E Augusto é o poder religioso. Esse cara é Deus na Terra. Ele é o Papa. Então, ele manda em todos os quesitos da sociedade. Ele manda no exército e ele manda na política. Foda-se. Ele manda isso. porra toda. Então,
Basicamente, essa que é a parada dele. É outro nome pra rei. Exato. Só que, tipo assim, pra não ficar o nome de rei, qual foi a parada que ele colocou? E é considerado, pelo menos no início ali do Império Romano, como se fosse, tipo, um tipo de império que é um império de principado, de príncipe, tá ligado? Eles chamam meio como se fosse um príncipe, que seria meio que o primeiro cidadão. Ele não é o rei. Ele é um cidadão mais importante que os outros. É o cidadão número 1 dessa sociedade. Essa que é a pegada. Muito bom, né, mano? É ele que responde, é ele que manda, ele é o número 1. Agora, outra pegada que ele fez, que isso aqui eu acho que é genial, eu acho que é a coisa mais importante, qualquer governo preparado, é incentivar as artes. Ele começou a patrocinar a galera, ligado? Muito legal. Por que isso é importante? E pra você ver como que a mente do cara é foda. A gente vê isso hoje em dia, por exemplo, de achar que o governo americano é o melhor governo do mundo. Mas por que a gente acha isso? Ligado? Porque de fato é, ou porque nos é vendido através das artes isso, ligado? Culturalmente é vendido isso. Exato. Não tô falando que não seja, tá? Tipo assim, não tô falando assim, não é. Não, talvez seja, não sei. Mas a parada que foda-se é ou não é. A parada é como que é vendido. E é vendido pelas artes. Por quê? É o maior mercado de artes e de cultura do mundo. E também essa questão da indústria cultural, né, cara? Que a gente tem um grande exemplo, né? Que é Hollywood, que vende pra gente não só um modo de vida, mas também uma maneira de colonizar as pessoas através da arte, né? Da cultura. Eu vi que os historiadores consideram o reinado, o Império de Augusto, uma renascença cultural. Total, porque tipo assim, mano, não é brincadeira. Vou investir nos caras que faz poema e o cacete, e os caras fazem poema sobre o quê? Eu quero fazer saber das coisas? Quero, mas o cara que tá me pagando é esse doidão aqui, então fala bem dele também, tá ligado? Fazer aquela moral, né? Fazer uma moralzinha. Tá, então, tipo, isso deixou o nome dele muito forte, naturalmente. Outra parada que ele fez foda, cara, que ele, além de investir muito em estrada, né? Porque um dos planos que ele tinha era, tipo, conectar mais o Império, né? Conectar mais as regiões do Império, que às vezes eram muito afastadas. Ele também criou um sistema de correio que não existia. Outra parada que ele investiu muito também foi na moralidade. Por quê? A moralidade de Roma tava muito em decadência, no sentido de que a galera via que Roma tava cercada de corrupção. Ele falou, como que eu posso mudar essa visão? Vou começar a focar na moralidade mais próxima das pessoas. Então vou começar a defender a família, vou defender a monogamia, essas paradinhas, tá ligado? Olha aí. Tem um filho, hipócrita. Começando a, tipo, parar de ter filho. Não, tenha filho mesmo, cacete. Então, enfim, tava focando nessa parte de moralidade pra mostrar que o novo governo, entre aspas, de Roma ali, pensava na moral e tal. Todo governo totalitário tem essa mania, né, cara? Esse bagulho, né, porque cara? Ele tem que... Todo governo totalitário tem que ser populista. Quando ele para de ser, cai. Cai, é verdade. Então, ele tem que montar essa imagem, né, cara? Na moral do povo, né? Falar, a mãe romana, outros, o povo romano, trabalhador, não sei o que, criando toda essa imagem do caralho, né, mano? É sempre eu acho que o último problema que ele passou, que, claro, tem vários, o cara ficou muito tempo governando e tal, mas um que eu acho que é muito válido, tem muitas lendas atrás também, é o problema de sucessão, que se você parar pra pensar, o Júlio César também sofreu. Quem que vai me suceder? Quem que eu deixei herança? Enfim, ele tava transitando entre, será que a gente vai ficar mais pra república, ou vou pegar um cara mais bem preparado, ou um cara de sangue? Então essa parada tava acontecendo. Qual é a parada? O Augusto, ele teve 3 esposas, né? E aí... O cara que pregou pro Império a monogamia. Exatamente. E a terceira esposa dele, que é a que ficou pra história aí, que é a Lívia, que é a mais famosa e tal, ela era casada com outro cara, enfim, ele meio que, dizem que ele meio que obrigou o cara a terminar com ela pra ele conseguir ficar com ela, enfim. Ele casou com ela, já tinha um filho, que era o Tibério, o cara que vai entrar pra história aí, tranquilo. Qual que é a lenda que dizem? E aqui também entra aquela parada que eu fico com um pouco de receio, eu acho que é muito mentira, talvez, não sei, ninguém vai saber nunca, mas machismo histórico, tá ligado? Porque dizem que a Lívia era aquela esposa do imperador que ficava influenciando ele e era tipo a mastermind do mal, tá ligado? Ela era muito sinistra. Ai. E tal. Por quê? O que dizem? Quando ele tava pensando, tipo, quem que vai me suceder o cacete, simplesmente começou a misteriosamente morrer todo mundo na ordem de sucessão, tá ligado? Olha aí. Só morreu a galera, morreu um sobrinho lá, morreu... Isso é comum, hein, gente? Em Roma isso é comum, vai acontecer muito ainda. Exato. O que eu não sei é se é comum porque de fato era verdade, ou se é comum porque era a lenda mais, entendeu? O machismo, falar, porra, a mulher que era bruxa tá ali. Então, não sei se isso... não sei se só a mulher, cara, mas era um negócio comum dessa porra de Roma, cara. Os caras sempre levavam pro lado pessoal, assim, o negócio do poder, e sempre faziam lá, botavam veneno, empurrava da ponte. Sempre tinha esses acidentes então, rolando, velho. É impressionante. Tinha tipo uma porrada de coisa em relação a isso, e a ideia que fica é que a Lívia queria que o primeiro filho dela, o Tibério, fosse o próximo rei. Então ela deu um jeito, de qualquer forma, de tudo o resto que poderia suceder. É engraçado, né, cara? Porque isso vai acontecer várias vezes na história, e é sempre a mãe do idiota, parece que o cara é um parvo, né? Que ele não tem noção de nada. A mãe do idiota quer botar ele no poder, mas o idiota não pensou em nada. O idiota não queria que o outro morresse, tá ligado? Parece que ele é inocente. É muito louco essa é a maneira machista de contar a história, né? Que você tá falando. E é tipo assim, é uma lenda. Não tô falando que isso aconteceu. É o que diz as más línguas romanas, né? Fica parado. Ele morre aos 77 anos de uma morte natural. Olha. E aqui também tem uma lenda. Dizem que ele não foi natural.
natural, nada disso, que a Lívia deu um veneno bizarro pra ele morrer logo. Tipo assim, cara, o próximo chegou nele e falou assim, cara, quem que é o próximo sucessão? Falou, pô, é o Tibério, hein? Ele falou, show de bola, vou matar ele logo antes que, né? Antes que mude pegue, ideia, né? que dê merda. E aí dizem... Esses caras que morrem de morte natural na história romana, normalmente porque eles são muito respeitados, né? Você percebe isso também. Sim, esse cara foi embaçado, né? O Augusto foi muito foda. Então, o jeito que eles descrevem a morte tem a ver com como Roma olha, cara. Então, com os caras mais escrotos, eles se matam, ou morrem de um jeito bizarro. Pois é. Ou cometem um erro crasso. Exato. Aí, não, esse cara foi um deus na Terra, ele morreu natural, ele acendeu. E aí tem isso, tem essas duas versões, que ele morreu naturalmente ou que a Lívia tentou envenená-lo para que o Tibério conseguisse ser o próximo imperador de Roma. Com isso ele consegue a estabilização do Império, o fim da Guerra Civil, e esse período é marcado pelo início da paz. Nos livros, popularmente conhecido como Pax Romana ou Paz Romana. Então é o início da estabilidade do Império Romano, ok? Acaba dando certo. O que tenha sido feito, o porra do Tibério ganha. Ou e é por errado, isso, inclusive, sacanagem. que essa dinastia é chamada de Júlio-Claudiana, né? Porque o Caio Otávio virou Augusto e ele era da família dos Júlios. E o Tibério, antes, né, desse casamento da mãe dele com Augusto, ele era da família dos patrícios, que eram os Cláudios, né? Então, virou a Júlio-Claudiana, né? Essa dinastia. Porque ele acabou misturando essas duas famílias. Engraçado dividir a história assim, né? Eu não sei porque eles dividem a história. Sei lá, acho que é porque, se você parar pra pensar, vai ter uma sequência aí de que começou com esse Augusto, né? O nome dele era Tibério Cláudio Nero César. O cara tinha um nome imponente, fala a verdade. Puta merda, o nome do cara são todos os imperadores que eu conheço. Bicho, a mãe escolheu a dedo os nomes do cara pra ele parecer foda. E ele, antes dessa parada do Augusto, dessa treta interna de quem vai suceder e tal, ele já era um cara que participava ativamente das políticas de governo. Não só o imperador chegou a ser o seu padrasto, né, vamos dizer assim, mas ele também já estava envolvido, já tinha, né, esse ar já era da político, né? E aí, olha que engraçado o que o Bruno falou, eventualmente começam a desaparecer todos os seus possíveis rivais de sucessão, né? Pô, morreu um. Mano, isso é muito normal, outro deu né, sumiço, outro tá aqui se tremendo todo dizendo que não quer saber de política, coisa estranha. Vai sobrar pra mim, né? Tá bom. E aí ele assume, né? A Guarda Pretória faz todo o ritual, ele entra como o novo imperador. E durante esse reinado, inclusive, dele, uma das coisas que é mais focado no que o Tibério focava bastante era a província da Judéia. Opa, mas ali tava tendo problema. Pois é, porque ele passou a reinar ali em 14 depois de Cristo, né? E é durante o reinado dele, durante o império dele, vamos dizer assim, que Jesus é crucificado, inclusive, né? Que tem toda aquela história lá da Judéia, que os romanos tinham Pôncio Pilatos, que era o governador da Judéia, aquela porra toda. Então, durante o império dele, fica bem marcado historicamente isso, né? Que ele foi contemporâneo de Jesus. Um grande problema, né? Lá naquela área. O apesar pessoal da Judéia não tava feliz. Tibério nem, tá ligado, tomar conhecimento da figura histórica de Jesus, porque, tipo, mano, né? Claro. A Judéia pra ele era um todo, e quem tomava conta era o governador, e ele tinha, tipo, todo um outro império pra olhar também. Mas é interessante, né? Porque eu vou trazer de volta esse assunto, e é legal a gente ver que logo aí, desde esse cara, a gente já tem essa disputa, porque, pra quem não sabe da história de lá, basicamente é que os romanos chegaram e decidiram escravizar todo mundo. Assim como eles faziam com todas as regiões, né, cara? E os judeus não ficaram, tipo, porra, eu não acabei de escapar de um líder maluco pra cair na mão de outro. Exatamente, cara, doideira. Eles já tinham tomado algumas regiões que eram difíceis de ser tomada naquela época, né? Então você tinha, por exemplo, a Gália, que caiu, a Germânia, né, a Judéia e tal. Qual que era a nova, vamos dizer assim, território difícil, né, de se acessar na época? Era a Britânia, Primeiro que era longe pra cacete, segundo que era tudo um território infértil, desgraçado, era uma que valia a pena. Aí, mas então, assim... mas aí tem aquele bagulho, né? Porque, tipo, você tinha uma disputa, na verdade, entre os vikings e Roma. Isso. Exato. Porque, tipo, a Britânia era infértil, mas pros vikings era extremamente fértil. Exato, os vikings viviam dentro do gelo, né, cara? Então, pra eles, qualquer terra que não tivesse tanto gelo assim, tava ótimo. Fora a posição estratégica, né, que você tem ali, muita coisa. Então, ele olhava bastante pra esse todo, né? E uma coisa que ele fez, quando ele entrou no poder, foi reorganizar o exército, baseado naquelas ideias do Augusto, que ainda estavam em processamento, vamos dizer assim, né? Nem tudo tinha sido efetivado nas ideias dele. Ele botou em prática. E ele também reformou as leis militares. Criou mais legiões, mesmo estando em Pax Romana, né?
mesmo o Império tá tranquilo, engraçado, né? Ele não queria saber disso não, ele aumentou o número de legiões, aumentou as escalas e hierarquias militares. Slowmer, ele fez o ataque, né, cara? Exatamente, o porrete da Pax tinha que estar intacto, né, bicho? E lembrando aquela diferença entre a República que a gente contou e agora, né? Porque na República o exército tava infeliz, eles não ganhavam nada, eles não tinham direitos, tava uma bosta. E agora a gente tem um exército que, pô, tá muito bem. Eles estão felizes de ser. Ele aumentou o tempo mínimo de serviço, né, pra 20 anos, mas em compensação ele aumentou a 20 arrecadado. anos, mano. Tem noção do que é isso? O mínimo de tempo que você vai ficar no exército é uma carreira mesmo, né? E aí, pensando na carreira... morte, né, cara? Porque o cara que conseguiu 20 anos era um herói mesmo. Era um herói. Se ele passasse no serviço mínimo, era um herói pra caralho. Esse cara era um monstro, ia pra guarda pretoriana, caralho. Novo Deus, né, cara? Ele é um novo general. E ele aumentou também a arrecadação, né, dos soldados, quem bancava 5% da taxa das grandes heranças dos ricos, né, cara? Olha. Nossa, vai ser incrível. Então ele deu aumento no exército, pegando dinheiro dos ricos, né, cara? Graças a isso ele, né, virou um deus pros soldados. Claro. Sob o comando dele, eles avançaram por toda a Germânia, né? Eles terminaram de conquistar a Germânia, mesmo na Pax Romana ainda tava já caindo e tal, mas ainda foi muito mais fácil do que já foi, né? Não só aumentou a quantidade de exército, mas também deu mais força e impacto pra ele, né? Deu mais fidelidade ao exército, né? E ele que meio que deu definiu, né, a fronteira norte do Império Romano. Então, graças às incursões dele. Essa é de grande importância, porque lembrando pra galera que as fronteiras norte são onde eles tinham a galera mais difícil de dominar, que é o Asterix e Obelix ali, aquela galera que regaçava na porrada. Então, toda vez que os romanos falavam de bárbaros, era esse povo aí. Então esse exército tinha que ser fudido. O exército da Germânia era muito forte. Ele conseguiu fazer esse bagulho que era um grande feito, né, cara? Mesmo sem ter uma batalha muito extensa e tal. Tem um historiador naturalista da época chamado Plínio o Velho. Esse cara... Esse cara deve ser incrível. Plínio o Velho. Podcast a gente fala ele era tio do Plínio Novo. Faz sentido. Outro historiador incrível. E esse cara, ele descreve o imperador como tristíssimos hominum, ou o homem mais triste dos homens. Que merda. E em vários trechos, né, dos escritos desse cara que os historiadores pegam hoje em dia, mostra o Tibério como um cara obscuro, recluído, um cara bastante sombrio, fechado na sala dele, sempre com uma face de preocupação ou tristeza, cansado, tá ligado? E fala que ele dele como um cara... fala como um cara que, tipo, não queria ser imperador, mas que, tipo, caiu nos ombros dele, né? Porque ele viu de maneira, mas que estranho, as pessoas indo morrendo aos poucos, né? Os rivais dele, né? E ele tinha como parceiro forte um maluco chamado Lúcio Hélio Sejano. E esse mano, ele se tornou um prefeito pretoriano, porque o exército de Pretória acabou se tornando uma instituição do Estado, e aí foi ganhando mais representação institucional. E aí o prefeito pretoriano, ele tinha um poder fudido, né, cara? Porque ele tomava conta, muitas vezes, na saída do imperador. Explicar, ele era o chefe do FBI. Mais ou menos. FBI mais CIA, né? Uma porra assim. O Tibério também tinha um filho, chamado Júlio César Druso. E esse Druso, ele tinha muito ciúme do Sejano, que era o prefeito pretoriano. Porque ele pensava, inclusive tem trechos, né, de discursos que foram historicamente documentados, não sei o que, do Druso em público mesmo, no Senado e tal, que ele fala que achava um absurdo um prefeitozinho pretoriano chegar pra mandar num rolê aonde o herdeiro do imperador ainda era vivo, tá ligado? Tipo, eu sou vivo. Olha. E você chega aqui pra falar como se eu já tivesse fora do jogo, né? E eu acho que ele nem devia ter falado isso, porque ele deu uma puta ideia. Você acha que não? O Sejano deu uma ideia incrível. Nossa, peraí, se você estiver morto, eu posso? Aí eu posso. Caralho, eu tô vivo, você tá vivo também, por isso que tá dando problema, que legal. O Sejano, ele morria de medo de perder essas regalias, inclusive ele era um cara muito forte, ali acompanhou o Tibério em estratégias de batalha, nessa incursão pra Germânia e tudo mais. E o que ele faz? Diz a lenda, aí vem a lenda, né? Que ele seduz a esposa do Druso, que era a Lívila. Meu Deus, pra que botar a esposa no meio? Ele convence a esposa dele de que eles se amavam. Não, o amor é aqui. O Druso é um merda, são um mimadinho. Eu sou um prefeito pretoriano, te amo, porra. Eu vou provar meu amor por você. Ele vai e se divorcia da própria esposa, que era a Pícata. Então, tava com medo da Pícata. Ele larga a Pícata e vai ficar com a Lívila. Meu Deus do céu. Peraí, o Bruno falou que eles estavam colocando bons costumes em Roma, era isso? Como é que era? Moral? Moral, cara. Monogamia. Grande aqui, eu vou dar uma... Vou dar uma segurada.
E aí, bicho, diz que a Lívia se entregou pro cara, e aí junto com o médico pessoal dela, o Eudemo, eles planejaram matar o Druso. E aí, como foi isso? A Lívia foi envenenando o cara ao longo de dias, né, que o médico Eudemo ia dando pra ela os veneninhos. Eventualmente o Druso morre em 23 depois de Cristo, e é dado como causas naturais a morte dele. O Brunão sabe como é isso, o Brunão já passou por isso, de ser envenenado em doses pequenas, mas o chato é que ele percebeu rápido, que é, por exemplo, canela no café, né? Isso daí... Mas assim, eu percebi e fui tomando do mesmo jeito. Aí, ó. É foda, né, mano? Quando você percebe que você tá sendo envenenado há dias com doses pequenas de veneno, acho que você não tem mais força pra parar de tomar, né, cara? Você só toma. Ah, foda-se. E aí, quando acontece essa porra, em 3 anos depois, o Tibério, ele surtou, cara. O governo começou a entrar num declínio, no sentido de que o Tibério largou mão. Assim, ele entrou não sei se entrou em uma depressão, ou se ele ficou muito conspiracionista, porque ele acreditava que tava todo mundo conspirando pra derrubar ele. Ele ficou nessa pira muito louca. Talvez suas verdades também. Então, isso é uma coisa importante a gente marcar já. A partir de agora, provavelmente todos os imperadores vão ser desconfiados, assim, meio com a pulga atrás da orelha. Por quê? Porque até esse ponto, todo imperador é o tempo todo que os caras estão querendo te matar. E os caras do Senado, a galera com quem você tá fazendo reunião, você não sabe se o cara tá com uma faca. Exato. Começa com o Júlio César, né, cara? Primeiro, entre aspas, ali, né, se para pensar realmente, foi assassinado pelo Senado, cara. Mano, se Júlio César, que é Júlio César, foi assassinado pelo Senado, imagina Brutus, meu filho, até tu Brutus, cara. Até tu, miserável. E depois de matarem o filho do cara, mano, uma coisa que ele fez foi, 3 anos depois, em 26 depois de Cristo, ele resolveu se autoexilar. Ele falou, mano, tô fora por um tempo, eu quero sair de Roma, quero ir pra uma ilha, passar uns dias, cara, esquecer essa merda. É foda, né, bicho? Vou sair fora. Em quem o império caiu na mão, né, cara? Nos prefeitos pretorianos. Tinham 2. Um era o próprio Sejano, o outro era um cara chamado Quinto Névio Cordo. Mas os caras eram bons, não era? Rolou de continuar, tá ligado? O Sejano satisfeito da vida porque continuava mandando. Esse maluco novo Cordo, ele tava lá. E o império, ele sobrevivia somente por conta da burocracia estabelecida já, né? Pelo Augusto. Porque o imperador, que era imperador mesmo, tava out. Tava off completo, tá ligado? E esse maluco vai morrer assim, cagando. Foda-se, cansei. E é isso, tá ligado? A Roma se vira agora. Tenho certeza que o próximo cara que entrar não vai cagar no pau. Então, aí que vem a merda. Porque dentro desse mundo de desconfiança e raiva que ele tinha, ele começou a podar todos os possíveis herdeiros, né? Tipo, foda-se vocês que querem seus corvos malditos. Eu vou dar o verdadeiro poder pra alguém que tá nada a ver com essa porra, tá ligado? Virou pro outro lado, assim, apontou. E aí apontou errado, né, cara? Apontou merda. Apontou pro moleque que se chamava Caio Júlio César Augusto Germânico. Nome bom. Germânico. Por que o nome do cara da família era Germanos? Não é à toa, né? Os Germânicos era uma família foda de generais liderado pelo seu Germano. O seu Germano era um general. Cara, nome de velho, puto. E inclusive esse Germânico, ele é considerado um dos maiores generais da história de Roma. Ele só teve a derrota final dele quando ele morreu, mas antes dele morrer, ele ganhou todas as batalhas. Ele era pica. Geralmente é assim, né, cara? A gente perde saúde. E esse cara, o filho dele, né, que era esse Caio Júlio César Augusto Germânico, incrivelmente, ele era sobrinho do Tibério, por parte de mãe. Aí a parada ele falou assim, tá aí um general que eu admiro, pacas, que nunca me traiu, que nunca meteu o louco, sempre mandou fazer o que eu falei, e o filho dele sempre tá com ele. O moleque cresceu, mano, e isso aí já é um dos pontos de discussão pra o Calígula, que vem se tornar esse imperador, que fala que esse moleque, ele cresceu dentro de campos de batalha, praticamente. A família do Germano ia com ele nos rolês de guerra. Pô, então era um líder. Então o moleque já cresceu vendo... o moleque já cresceu um psicopatinha todo errado, tá ligado? Vendo os outros enfiar a faca no bucho, veneno, estupro, a desgraça. E beleza, tava lá, andando o moleque nas presas, tá ligado? Né, e o apelido dele era Calígula por quê? Porque assim que ele teve idade pra empunhar, né, uma espada, pra colocar roupas de guerreiro e tal, ele queria seguir o caminho do pai. Só que ele era mirradinho, né? Então os soldados achavam engraçado ver ele andando todo vestido de legionário e por baixo daquele escudão você só via umas sandalinhas pequenas, né? Que eram as cáligas. Olha aí. E aí os caras deram o nome dele de Calígula, que era tipo como se fosse botinhas ou sandalinhas, né? O apelido dele era esse. Tava vendo sandalinha. Zoado no cara. E aí o que acontece? O Tibério falava, porra, esse é o moleque que eu vou botar, porque foda-se que vocês são todos uns pau na roda, vou dar o poder pela família desse cara aqui. Agora vocês vão ver o que é bom. Seu Germano eu não vou dar porque ele é o grande general, mas pro filho dele, quem sabe, né? Que o filho dele tá crescendo aí nas asas do pai.
vai. E aí o que acontece é que o Germânico morre numa incursão no Oriente, e quando ele já volta causando, né? Porque ele sabia do grande visão que o imperador, que a família dele carregava, que o imperador tinha e tal. E quando ele chega em Roma, ele já começa a criar inimizade com os mais chegados do imperador, ao alto escalão, né? Começa a brigar com a galera, começa a... Gostei. Era dito que o Calígula era muito desagradável, que ele era meio porra louca, que ele fazia besteira, tá ligado? Chegava bêbado nos rolês, falava bosta. E os caras, porra, não gostavam muito dele e tal. Aí a galera pega ele, não pode fazer nada com ele porque o imperador gostava muito do pai dele, né? Manda ele pra Capri. E quando ele vai pra Capri, ele começa a ganhar mais confiança do Tibério, que era um cara puto com todo mundo. Com o moleque ele se afeiçoou. Falou, peraí, você também foi exilado? Que nem eu me exilei? Porra, adorei. E aí, nessa de passar um tempo em Capri, ele vira amigo do Tibério. Fala, porra, sabia que tu era firmeza mesmo como teu pai, da hora. Reza a lenda de que rolou um affair também, mas aí é lenda, né? Ninguém sabe, porque o Calígula gostava de bagunça. E aí o Tibério fica louco e manda ele, nomeia ele pontífice máximo de Roma. Ele era líder religioso de Roma, de repente. Ele virou um Augusto, né? Você gosta de um cara, faz o que é o Papa, foda-se. Exatamente. Agora tu é o Papa, tu toma conta. Logo o Calígula, né, cara? Que além de ser um cara porra louca, ele gostava dessa ideia de religião romana. Ele achava bom. Opa! Deus Dionísio? Puta merda. Pro cara, Deus Dionísio era tudo pra ele, né? Vinho, cachaça e orgia. E aí, antes de morrer, o Tibério ordena que passe o governo pro Calígula. Mas não era só pra ele. A merda tava feita aí. Era pra ele e pra um cara chamado Tibério Gêmelo, né? Só que é que engraçado, assim que assume essa diarquia, vamos dizer assim, né? Porque eram os imperadores novos, o Tibério Gêmelo morre na hora. Poxa. Mas ele era velho já também, né? Ele tinha 75 anos, e aí foi dado como morte natural, mas o Calígula achou o máximo. Viveu demais. Porque quando o Calígula morre, quando o Gêmelo morre, o Calígula fala assim, eu não vou botar ninguém no lugar não, vai ser só eu. E foda-se. Faz sentido, eu faria a mesma coisa também. Porra. Só eu, um cara, ele morreu, meus pesos, ele fala assim, se o Tibério escolheu eu e esse cara pra comandar, e esse cara morreu, quem são vocês pra desmandar no Tibério e botar outro? Vai ser eu, e foda-se. Mas a galera tava assim, ok, porque o reinado do Tibério, ele foi meio que nos moldes do Augusto, né? O Império. Então ele tinha muita tranquilidade em relação a finanças, porque eles pegavam essa grana dos ricos, distribuía legal. Tinha muita tranquilidade em relação militar, as fronteiras até estavam se mantendo, algumas expandindo. Tava tranquilo. Então os caras falaram, então demorou. O Senado chegou e falou, vamos deixar ver o moleque aí, que era o, né? O Tibério. Esse é o maior erro da humanidade, olha. Vamos deixar ver, vamos ver qual é que é. Vamos ver no que dá, né? Quando você vê, é triste, cara. Igual, já é tarde. Vai ter um presidente novo no Brasil aí, não sei o nome dele, diferenciado. Vamos ver o que vai dar. É merda. Vamos deixar ver, cara. E aí os primeiros anos foram até tranquilos. Só que aí, o Calígula, ele começou a fazer das suas, né? Primeira coisa que ele começou a fazer é, eu quero transformar isso aqui, não mais num império, eu quero transformar isso aqui num regime totalitário, baseado em religião. Ou seja, seria um despotismo teocrático que ele queria fazer, né? Meu amigo. E ele falava isso abertamente. Chegava nas paradas e falava, galera, daqui a um tempo vou acabar com essa porra aqui, vou derrubar esse prédio burocrático aqui, vou botar um templo, vai ser eu e Deus. E vai ficar incrível o bagulho. E ele era meio sem noção, tá ligado? Então ele falava essa porra abertamente, não sabendo do perigo que tava correndo, né? Maluco que era. E ainda tem outra parada. Além dele ser muito excêntrico, ele sofria de alguns males. E essa é a grande parada, porque eu fui pesquisar e existem muitos historiadores que discutem até hoje o que Calígula tinha, tá ligado? Porque ele começava a ter atitudes estranhas após ter umas crises. Ele tinha uma doença que a galera não entendia que porra que era. E depois que ele tinha crises dessa doença, sempre que ele tinha crise, ele fazia um absurdo na sequência, né? E aí tem teorias, hoje eu tava lendo um artigo só sobre isso, que os caras falam que provavelmente ele tinha hipertireoidismo, até aí ok, né? Mas que ele sofria de epilepsia e uma doença chamada doença de Wilson, né? Que basicamente é uma doença hereditária que provoca instabilidade mental. Não foi esse cara que ele pegou um cavalo e falou que seria senador do bagulho? Exatamente, após uma das crises, ele muito puto com o Senado, ele levou o cavalo pra dentro do Senado e falou, esse cavalo agora é um cônsul do Império Romano, e foda-se você. Puta que pariu. Mano, mas eu tô pensando muito se essa história é real, velho. Não a do cavalo, eu acredito total. Mas se era crise mesmo, ou se ele é só um cara muito louco. E aí o pessoal, ele tinha crise. Pode ser, mas os artigos que eu encontrei discutem seriamente o fato dele ter realmente alguma doença. Porque ele realmente tinha momentos de instabilidade. Um cavalo, cara, no Senado. Tudo bem que se a gente colocasse cavalos no Senado do Brasil,
Brasil hoje, por exemplo, seria melhor. Mas assim... Ia ser melhor, cara. Pô, é de fuder, né, cara? É de fuder, cara. Chegar à sociedade, cagar na mão e jogar na sociedade, né, bicho? A galera relata muito não só a instabilidade mental dele chegar surtado, mas também era conhecido, né, entre as pessoas do Império que ele tinha problemas de saúde. Ele se retirava muitas vezes. Ele tinha problemas. E a galera não sabia dizer o que ele tinha exatamente. Ele era muito excêntrico, então você ia ver o que ele tinha, ele tava lá fazendo coisas bizarras na O problema dele é que o governo tava todo vendido, era uma palhaçada, tudo errado. Esse era o problema. Também tem essa. Você viu que ele tinha, tava ele e o cavalo discutindo política, cara. Você fala, porra, alguma coisa errada. Até agora, do que o Lilo contou aí, eu tô super no time dele, tô achando que tá correto. Agora você vai ver a bagunça. Quer ser crucificado pelo que viu ou quer juramentar a legião e o novo imperador? Saudações. Caio César Calígula, imperador dos romanos. Quando ele tava no auge ali, vamos dizer, no auge do império dele, porque obviamente durou pouco, né, com esse caos todo, ele começou a patrocinar com o dinheiro da galera festas, orgias. Opa, aí sim. Tem um filme que saiu nos anos 80 chamado Calígula, que foi o maior porno softcore da história do cinema até então. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Já disso. ouvi, mas nunca assisti. Esse filme é bem famoso na época, tipo, ele foi muito censurado em vários países e tal, porque eles pegaram esses relatos históricos e fizeram um filme baseado nas histórias do Calígula, tá ligado? Só que nas histórias do Calígula, o que rola? Rola muita coisa que provavelmente é lenda, né? Que muitas dessas coisas só foram registradas anos depois dele morrer, tá ligado? Inclusive um historiador chamado Suetônio, 80 anos depois da morte do Calígula, ele lançou todo um trabalho, né, de relatos sobre Calígula, onde ele falava as seguintes histórias. Uma vez Calígula teria começado a praticar incesto com as irmãs, né? Batendo... Pô, uma vez, nada. Eu tava do nada. Eu queria deixar marcado que até esse ponto eu tava super do lado dele, agora eu já fiquei incomodado um pouco. Calígula surtou e falou, a partir de agora eu quero fazer amor com minhas irmãs, vamos embora. Obviamente estuprou-as e uma delas ficou grávida. Aí ele falou, porra, vai nascer aqui, lembrando que o imperador era pontífice máximo, então ele pensou, vai nascer aqui um semideus. Um semideus. E de acordo com as lendas gregas... Ô, João, você não quer pular a história, não? Acho que a gente já entendeu. Já. De acordo com as lendas gregas, um semideus, um filho de Deus, sempre nasce pra matar o Deus, né? Então ele falou, não posso deixar essa criança nascer, né? Porque vai ser um problema para mim. Aí o que ele faz, reza a lenda que ele pega a irmã e eviscera a irmã, né? Ele abre a barriga da irmã e tira o bebê do útero dela, matando a pobre, né? Só que depois ele vai lá... A pobre da irmã, a pobre do bebê... Matando todos os pobres na história, né, todos. todo mundo é vítima. E depois disso ele vai lá como pontífice máximo e transforma a irmã dele em uma divindade, né? Num templo, ele vai lá e deidifica a irmã. Outra vez, Calígula surtou, pesado, chegou correndo lá na guarda pretoriana e falou, eu preciso que vocês executem essa família aqui inteira. Sem motivo. Galera, o que tá acontecendo, Calígula? Por favor, agora minha ordem é que matem todos. Só que tinha mas de vez em quando tinha razão. Bom. Isso aí não veio à tona. O que tinha na época era uma lei romana que proibia que meninas virgens fossem executadas. Tinha uma lei, né, que execução pelo Estado era proibido. Então, Calígula foi lá e obrigou a garota virgem a assistir a sua família inteira ser torturada e morta, e depois ele ordenou que um dos carrascos violentasse a menina pra que depois ela fosse executada. Ele tava indo bem. Quebrou a lei, né, bicho? Não, outra lenda bizarra é que dizia que o Calígula gostava de devorar os testículos dos seus inimigos. Não, aí eu acredito, isso aí eu acredito. Porra. Essa é que você acredita, né, Bruno? É, porque nessa época, assim, na época antiga, talvez hoje, né? Hoje a gente tá voltando nos tempos antigos. Mas eu acho que a masculinidade é uma coisa muito física, né? É verdade. Entre as três histórias, eu prefiro acreditar essa é mais simples, cara. Você fala assim, porra, o cara pega o testículo do cara que é a parte física, que eles falam que tipo, é a masculina do maluco, e ele pega e consome, vamos dizer assim. Faz sentido o cara fazer isso, tá ligado? Igual o cara fala assim, vou comer o cérebro do fulano porque eu vou ser mais inteligente. Pois é. Se for limpinho, não tem problema. Sem problema. Aí os caras esculhambam, né? Reza a lenda de que ele pegava os inimigos mais poderosos, pendurava de cabeça pra baixo, comia o saco dos caras. Vivo? O cara vivo? É, vivão. Aí não é limpinho. Aí ele não é comia limpinho, ele na loucura, Se na for loucura. pesquisar as bizarrices do Calígula, você vai encontrar uma porrada. E os historiadores, hoje em dia, têm muita discordância com essas histórias, tá ligado? Até porque muitas delas foram escritas anos depois dele morrer. Então fica aquele negócio meio bagunçado, né? Da gente não saber até onde vai essas lendas. Às vezes é a fama chata do você cara. Uma lenda urbana foda ou se era realmente
realmente, né? Esses caras tinham medo de ficar comentando porque ele era doidão. Independente disso, né? Das bizarrices dele, o Império em cima dessa administração nada a ver dele, que ele botava cavalo pra ser cônsul, matava a irmã, foda-se, começou a entrar numa crise. O Império entrou numa crise. Muito do Senado começava a tentar desvincular, né, as ações dele do próprio Império, e isso gerou uma crise, primeiro, econômica, né? Então o dinheiro começou a ser muito mal administrado, e depois, com a crise econômica, veio a fome do povo. Aí bagunçou, né? Enquanto ele tava comendo vinho, e o povo morrendo de fome, né? Aí é ruim. É mesmo, ruim, né? pô, é ruim. E aí um dos caras chegou pra ele um dia e falou: meu grande imperador, o povo tá com fome, tá, a gente tá devendo, tá uma merda. Aí ele teve a brilhante ideia de falar: então vamos fazer o seguinte, a partir de amanhã eu vou passar uma lei aqui incrível, que o povo tem que dar dinheiro, mais dinheiro pro Estado. Então vamos aumentar os impostos pra caralho, e a partir de hoje a dívida de Roma... Viva Brasil, né, bicho? Viva Brasil. Viva Brasil, a dívida de Roma é a dívida da plebe. E foda-se. Então acabou pra mim. Não, aí é quando acaba, né? Quando você faz isso é quando acaba. Uma coisa que ele fez de benéfico, vamos dizer assim, é que ele conquistou a província da Mauritânia. Ele ficava batendo no peito: eu sou o grande conquistador de Roma. Tá ligado? Mas você fala, ele não comeu o cavalo que era cônsul. Pra mim é a maior vitória do cara. E aí, já era uma vitória incrível, né? Quando ele conquista a província da Mauritânia, o rei da Mauritânia, ele se sucede a Roma, né? E aí ele fala: legal, então você agora vai ser o cara que vai conquistar pra mim a Britânia. E eu vou ficar conhecido assim como meu pai, que fez incursões fodas, e o Tibério na Germânia. Eu vou levar a Britânia, que ninguém levou. E aí esse rei falha, porque a Britânia não era pouca coisa não, era bagunça. Aí ele traz... uma merda lá em cima. Fala: manda trazer o cara aqui, na minha corte. E ele pega o rei da província de Mauritânia, que até então era como se fosse uma cidade vassala, né? Uma província vassala. Ele executa o cara, né? Pleno salão real. E fala: isso é o que se faz, o que eu faço com quem falha comigo, né? E aí estoura uma guerra civil na Mauritânia, né? Ah, foda-se, não queremos mais estar sobre Roma. No Oriente, o que ele faz? Ele chega, ele era amigo de Herodes Agripa. Quem é Herodes Agripa? O cara que dominava ali Jerusalém dos judeus e que cagou pra Jesus, né? Quando Jesus vai pedir, que os caras vão falar de Jesus lá, fala: esse cara aqui não tem mal nenhum, o cara é filho de Deus mesmo, é tudo nosso. E passa, né? E passa pro governador da Judéia, que era o Pôncio Pilatos, tomar conta. Foda-se, cagou. Ele era amigo desse Herodes, que Herodes também era bagunceiro, né? Gostava de orgia, de baguncinha e tal. E ele falou: não gostava de trabalhar. Tá aí, no Oriente, Herodes é meu amigo, vou dar territórios pra ele. Coisa que Roma nunca fez, né, cara? Dar território pros seus vassalos, né? Incrível. Ele deu territórios pra Herodes e depois chegou e falou assim: e eu quero até o final do ano uma estátua minha no Templo de Jerusalém, que eu quero ver o que esses arrombados judeus vão falar. Não, essa aí foi boa. Uau, mas, pô, esse cara, ele tinha as ideias certas, ele só fez coisa muito errada. O cara, no Ocidente, né, ele puto com esse bagulho da Britânia, ele catou todo o exército que tava no Ocidente, focado nas tribos britânicas, e falou: parem todas as tropas e eu quero que vocês colham conchas na praia. De acordo com ele, catar conchas na praia era uma maneira dele mostrar que o mar era dele, um bagulho assim. Tá vendo? Agora você voltou a vender o cara pra mim, depois dos absurdos que ele fez. Velho, é foda. Eu sei que quando a galera, né, os romanos, os senadores, o povo, todo mundo ficou olhando essa porra, falou assim: vamos matar. Vamos matar esse cara, vamos. Aí eles, né, se organizaram lá, invadiram um dia a casa do Calígula, disse que ele tava lá, deitadão nu, comendo uva, a delícia. Ainda bem que era uva, hein, cara. E toma-lhe facada, foda-se veneno, filho. Facada na lomba, na cara, esfaquearam, peneiraram o bicho todinho, pra mostrar que, né, aqui o Senado aqui não. E quem foi que organizou essa empreitada aí pra conspirar pra ele foram os próprios pretorianos, a guarda real, Kingslayers, né? Mano, pra sua guarda real te matar, quer dizer que você fez coisa quer dizer que tava bagunçando. Mesmo, né? O que eles, mano, imagina os caras via de perto, né, cara? As histórias que o povo ouvia, esses caras assistiam, né, cara? Eles tinham que ver. Inclusive o próprio George Martin, né, do Game of Thrones, se inspirou nele quando foi fazer o Joffrey, né? Se inspirou no Calígula, né, pra fazer o personagem. Sádico, escroto, porra louca, mesma coisa. Terrível, exato. E os senadores também, óbvio. E quem? O prefeito pretoriano, que nessa época era o Cássio Quereia. Esse cara, inclusive diz a lenda, né, que o tio do Calígula, que era o Cláudio, e esse cara também vai virar imperador, né? Ele tava no dia que foi matar o Calígula. E ele, quando ele viu os caras chegando com as facas, ele se escondeu atrás da cortina, claramente atrás da cortina, com as pés de fora, com medo. Já vou falar um pouco desse cara, porque esse cara foi incrível. Não parece um bom imperador, não. E o Cássio Quereia, ele viu o cara e falou: tá suave, meu irmão, tu não vai morrer hoje não, cara, fica de boa. Hoje não. Amanhã não sei, amanhã e o matar seu sobrinho. Claudião ficou na suavidade, se cagando e mijando todo, enquanto o sobrinho era esfaqueado, né?
parte dos conspiradores que estavam nessa de vamos matar mesmo Calígula eram como republicanos. E esses caras estavam falando, porra, fazendo isso a gente vai desestabilizar o Império e quem sabe ali a gente vai, né, papo, a República vai renascer. Tá vendo como é ruim esse negócio de cônsul? Vamos voltar só pro Senado. Que se foda. E aí, rapidamente, a guarda pretoriana falou, precisamos botar alguém no poder urgente, porque senão vai começar esse papinho do caralho. E aí eles olharam pro tio, o Merdel escondido atrás da cortina, falou, é tu mesmo. Foda-se. Parabéns, bom trabalho. E aí entra no poder, em 41 depois de Cristo, Tibério Cláudio César Augusto Germânico, né? Esse cara era engraçado, porque ele, antes de se tornar imperador de Roma, ele era um zero à esquerda. Ele vivia ali na corte do imperador. Se escondia atrás de cortina. Atrás de cortina, ele tinha baixíssima influência política, e um dos motivos, dizem, é porque ele era manco e gago. Pô, então, preconceito aí. Aí foi foda, pô, que sacanagem com o cara, velho. Ele não tinha aquela né, postura de político, aquela coisa toda. Porém, uma das últimas coisas que o Calígula fez antes de morrer foi cagar na cara dos senadores. Mas ele cagou mesmo, assim? Cagou, porque ele chegou no Senado depois de uma crise maluca dele e nomeou o Cláudio senador. Foda-se, esse cara agora é senador, vocês estão metendo louco nele? Não só o meu cavalo, mas também meu tio. Meu tio que é um merda aqui, ó. Vai, o cavalo e meu tio. Seus caralho. Vão ter que engolir. Olha a comparação aí. Porém, quando o Cláudio entrou, os senadores pensaram, ó, pretórios, vamos ao seguinte, aqui é ótimo, o Cláudio é um merda, a gente vai mandar nele, ele vai fazer o que a gente manda e os republicanos vão se fuder, entendeu? Só que quando o cara entrou no poder, porra, o cara se demonstrou um bom governante e um ótimo estrategista. Ih, rapaz, do grego. Primeira coisa que ele fez, vamos arrumar as crises políticas do Império, porque os republicanos estão doidos pra que essa merda rua mesmo, né, derrube. Então o que eu vou fazer? Vou restabelecer a ordem dessa porra. Ele entra e ele começa a dar acesso das províncias aos cidadãos. Então, por exemplo, a província lá que tinha dado merda, chega lá e fala, galera, vocês comandam aí, acaba com essa guerra civil, Roma deixa vocês quietos. Galera aqui que tá passando fome, vamos reorganizar o bagulho e tal. Então ele começa a mudar várias políticas, senadores fazendo, né, o que ele queria urgentemente, porque o povo tava muito satisfeito. E aí ele, por exemplo, reconstrói estradas, faz coisas de gastos bizarros que o Calígula tinha. Ele vai botando ordem na casa, eu acho que faz sentido porque ele tava lá, né, ele viu tudo que o Calígula fez e ele sabia como arrumar também. Também, pode ser. Era só fazer o contrário, né, do Calígula. Pensa comigo, gente. Você tá no quarto, seu sobrinho tá pelado comendo uva. Eu sou um merda, meu irmão, eu sou um merda. Aí chega um monte de gente e começa a assassinar ele, se esconde atrás de uma cortina. Fala, meu amigo, se eu não sou um merda, não sei o que eu sou. E, cara, porra, daí não tem como você descer mais, né, cara? É só bicho absurdo, né, cara? É verdade. É melhor eu fazer algo que presta, né? Cara, não tem jeito. Ele fez o que o Calígula nunca ia sonhar na vida em fazer. Ele domina a Britânia. Toma. Eita. Depois que ele reorganiza o Império, ele pega esse exército que tinha um puta gasto, né, que já vem de imperadores anteriores. O gasto tava desequilibrado. Então ele falou, porra, e essa galera tá aqui, cheio de arma, cheio de ódio e cheio de querer ganhar dinheiro. E o Estado quebrando. Então vou fazer o quê? Vou dar pra eles um novo mundo, um novo pedaço de terra gigante, onde a gente vai sugar as riquezas de lá e restabelecer a grana. Pra isso a gente precisa dominar a Britânia com tudo, tá ligado? Tipo, é agora ou nunca. E ele consegue, ele monta estratégias, ele vai pra cima com os generais e tal, e eles dominam a Britânia. E é nesse período aí, entre mais ou menos 50 depois de Cristo, que a gente ouve as histórias arturianas, né? Pós-arturianas, do Bernard Cornwell. Agora sim, agora é tudo os romanos nosso. Entram lá em Britânia, constroem Londres, e aí os soldados, porra, tô ganhando espólio, tô ganhando fama, tô ganhando títulos, e aí vai, entendeu? Ele vai melhorar essa porra. E ainda usa, né? O cara era espertão, ele ainda usa o nome do Júlio César. Ele fala, tô fazendo aquilo que o imperador Júlio César queria. Mas é aí que o povo te segue, aí o povo faz tô dando pra Roma o sonho de César, né? Britânia. Que depois de um tempo eles abandonaram foda, porque foda-se, né? Aquela merda. É terreno de porra, não tinha nada lá. Perceberam que foda-se, mas isso aí não foi muito mais por conta de problemas internos do que de, né, território. Obviamente Roma queria territórios, né? Ele começou então a se apaixonar por direito, então ele estudava muito direito, chegou a publicar 20 éditos por dia na época de reinado dele no final. Éditos eram como se fosse medida provisória, sabe, as MPs? Puta que pariu. Um adendo aqui nessa lei que inclui não sei o que lá, tarará. Então ele começou a estudar, revisar as leis de Roma, né? E o cara era muito querido pelo povo. O que acontece, aos 64 anos de idade, ele morre, de repentemente. E aí vem a lenda, que é mais uma das esposas, né? Mais uma esposa. Se ele era querido pelo povo, ele morreu de causas naturais. Diz a lenda que a esposa dele, a Agripina, queria que o filho dela, né, o Nero, se tornasse imperador. Então ela assassina o Cláudio pra que ele possa assumir. Mas isso é uma lenda foda. Que isso? Pô, não faz sentido, velho. Só esperar o cara morrer então, já acho que o Cláudio não tinha muitas intenções de botar o Nero, alguma coisa assim, entendeu? Estranho. Alguns autores até duvidam disso, se realmente
realmente foi assassinato ou não, enfim. O que acontece é que quando o Nero assume, né, porque aí dá certo essa parada do Nero entrar, em 54 depois de Cristo, ele entra, e o primeiro ato dele como imperador é deidificar o Cláudio, né, ele se torna uma divindade romana. O próprio pai, olha só que maravilha, né, cara? E aí o Nero Cláudio César Augusto Germânico, Nerão, de 17 anos de idade, vira imperador. Bolsonaro. O que ele faz? Primeira coisa... Começa a queimar CD pra caramba. Primeira coisa que ele fala, vou focar em diplomacia e comércio. Tá ok, porque fazendo isso, eu vou aumentar o meu capital cultural no Império. Lindo, perfeito. Então ele ordena a construção de teatros, de arenas pra jogos, provas atléticas, Olimpíadas, porra, tudo. Vambora, vamos pra cima. Vamos criar um grande circão mesmo, tá ligado? Porque ele queria mascarar as outras coisas que ele tava querendo fazer. Opa, muitas delas baseadas em tirania. Ou seja, ele queria dar o pão e circo mesmo, tá ligado? Tipo, ó, pão e circo pro povo não reclamar e eu fazer o que eu quero, né? E uma das coisas que ele fez foi tirar diversos direitos, né, que tinham sido adquiridos ao longo desses impérios, do povo, dos militares, enfim, ele foi tirando, ele foi enxugando, né, as coisas pra tudo ficar centralizado. Você vê a diferença, aqui no Brasil atualmente a gente só tá perdendo direitos, nem pão nem circo a gente tem, só perda de direitos. Nem outro, né, foda-se. Uma coisa que ele fez, por exemplo, ele foi lá e ganhou na batalha do Império Parta, que era uma coisa que dava dor de cabeça já há um tempo pro Império Romano. Ele foi lá vencer essa batalha. Ele também venceu a revolta dos britânicos, né, nos 60 depois de Cristo eles fizeram uma revolta grande lá na Britânia, ele conseguiu segurar e ele tomou alguns golpes de estado de alguns governadores de Roma. Opa, como assim? Os governadores, alguns falaram, eu não obedeço mais esse imperador Nero. Mas por quê? O governo dele foi marcado com um período de grande violência e perseguição. Então era assim, fazia uma reunião, eu quero tal coisa. Aí os governadores falavam, não, aqui não vai dar pra fazer assim. Então ele falava assim, então prende esse cara, porque ele tá falando o contrário de mim. Era um tirano e ele ainda tinha tirado o dinheiro do exército, que é a pior coisa que você pode fazer. Pior coisa. Tirou o grana da galera, deixou os ricos mamar. Deu errado. É o Bolsonaro, né, cara? Ele perseguia mesmo pessoas que eram contra ele, que difamavam, que faziam ideias contrárias e tal. Outra galera que ele perseguia pra caralho, que nessa época já tava grande, eram os cristãos, né? Então ele tinha um ódio tremendo de cristão. Ele mandava matar com força. Mas o imperador mata um, nasce 3, mata os próximos 3 também, que se foda todo mundo. Então era muito agressivo, né, o período de governo dele. E uma das coisas que ele faz que fica marcado... Isso causa incerteza no povo, né, cara? Quando você começa a caçar gente do povo, o povo fica com medo. Porque eles falam lá, legal, e quando matar todos os cristãos, qual que vai ser o próximo? Vai se fuder, entendeu? Será que vai ser eu? É foda. E aí a própria família dele começou a se voltar contra ele. Então a mãe dele, que tinha assassinado o Cláudio pra botar ele manda matar. Olha aí, eba. A própria aqui mãe, se faz, tá aqui vendo? se paga. O karma. O karma. Ele também mata o meio-irmão dele, que era britânico, era um romano nascido lá, não sei o quê. Ele começa a assassinar a própria família, tá ligado? Esse matricídio que ele faz, pega mal pra caralho, o povo começa a odiar ele, mas se fala mal dele, morre, tá ligado? Então vira um inferno. E aí acontece uma parada que é a famosa história do incêndio de Roma, né? Que durante uma noite em julho de 64 depois de Cristo, Roma pega fogo lá. Caralho, eu acabei de entender porque queimar CD veio Nero, tá? Porra, agora que você entendeu, cara. Burner, é ele. Agora que eu entendi isso mesmo. O que acontece? Roma pega fogo e aí esse incêndio ele se dá no Circo Máximo, que era um lugar onde vendia muito produto inflamável. E aí começa a expandir pra caralho, né, esse fogo. Não. Oh, mano, que frase ridícula. Então, tem uma coisa interessante pra dizer aí, que é legal, porque todo mundo liga Nero ao fogo de Roma, né? E é claro que ele é importante e tal, mas era normal Roma pegar fogo nessa época. A gente tem que lembrar que é um povo que não tem a tecnologia que a gente tem hoje. Verdade. E era uma cidade muito, como chama? Muito densa, né? Era muita gente apertada naquele lugar, então vira e mexe pegava fogo em alguns distritos. Mas nunca era um grande problema, né? Os imperadores eram capazes de lidar direitinho. É verdade, tanto assim, é que a figura que tem, tipo, o símbolo é que esse cara tá tão doido que ele tá com fogo na cidade. Pra mostrar queimando, tipo isso. Só que assim, essa história veio depois, porque o que acontece nesse dia aí aconteceu esse incêndio, só que esse incêndio acabou alastrando mais do que o normal. Era normal acontecer, vira e mexe tinha, mas esse pegou legal, tá ligado? 4 dos 14 distritos da cidade foram completamente destruídos, né? Porra, bicho. Foi um puta incêndio. E aí o único cara que tava vivo nessa época, que escreveu algo sobre isso, era um cara chamado Plínio Velho. Olha, esse cara é muito sagaz. Ele fala que não era claro a causa desse incêndio, né? Então ele coloca lá, houve um incêndio, ninguém sabe da onde veio, e é isso aí, tá ligado? Pegou num lugar onde tinha muito produto inflamável e etc. Anos depois, alguns historiadores, o Suetônio e o Dião Cássio, eles que vêm a propor a ideia de que quem causou o incêndio foi o Nero. Mas isso já foi anos depois, tá ligado? E uma das coisas que ele falava era que o Nero botou fogo em Roma pra mostrar que quem mandava lá era ele e que ele queria reconstruir a cidade do jeito dele. Então eu boto fogo na porra de Roma se eu quiser e construo como eu quiser, né? Essa que foi a lenda que ficou, né? De novo
gente vê, o importante de Roma não é a história real, mas sim como eles viam. Se eles estão falando isso do Nero, quer dizer que Nero não foi um bom imperador. Exato, acho que era bem isso, né? Pegou fogo lá e ele fala, puta, o Nero faria isso, ou fez isso, né? Criou uma lenda em cima, né? E outro cara, o Tácito, ele menciona que na época, né, os cristãos se autodeclararam culpados pelo fogo. Caralho, como assim? Eles acabaram se ferrando, né? Tipo, foram todos, os cristãos que fizeram essa merda. Embora ele também cita no trabalho dele lá, né? Que ele não sabe se foi uma confissão sobre tortura. Você acha? Não, imagina. Ou se realmente os caras foram lá e abriram o jogo, né? Mais tarde, Nero decidiu que sua mãe era muito arrogante e que tinha muito poder sobre ele. Portanto, mandou os seus soldados e oficiais assassiná-la. Assim, vemos por este exemplo que muitas vezes havia problemas muito sérios nessas famílias imperiais que poderiam levar ao crime. 4 anos depois dessa brincadeira, em 68, Caio Júlio Víndice, que era o governador da Gália que já era da Roma, né? Ele falou assim, eu não obedeço mais Nero. Aí o Nero foi lá e mandou um cara chamado Lúcio Vergínio Rufo, falou, dá um pau nesse filho da puta. Esse cara era governador da Germânia Superior, tinha 2 Germânias, né? Ele falou assim, ó, vai lá, bate nesse cara. E esse cara vai lá e bate mesmo. Só que o que acontece? Depois de um tempo, esse cara se mata. Ô, curioso, estranho. Esse Lúcio Vergínio Rufo se mata. E aí, fica a lenda. Será que ele chegou lá e viu a merda que ele tava fazendo em nome do Nero e acabou, tipo, se arrependendo foda? Ou será que ele virou pro Nero e falou, não vou fazer, e o Nero mandou matar ele, tá e mudou a história depois, né? Pode ser também. Depois falou, porra, o cara se matou, olha que doido, né, bicho? Ninguém sabe. Coisa engraçada. Até que chegou um ponto que os imperadores fizeram uma carta de repúdio gigante e falaram o seguinte, ó... Fizeram a CPI do fogo. CPI do fogo, vamos fazer aqui. E aí botaram, ó, o controle militar do Império está comprometido, né, com esse cara no poder e o caralho. Aí os caras conseguem fazer uma artimanha lá no Senado pra, tipo, declarar o Nero deposto, né? Tira o Nero do poder e declara ele inimigo de Roma. Impeachmentaram o Nero mesmo? Caramba. Tiraram. Impeacharam o Nero, declararam ele inimigo de Estado pelas merdas que ele tinha feito. E aí botaram um cara no lugar, um cara chamado Galba. Ó, esse Galba vai ser agora o novo imperador interino aí, enquanto a gente pega o Nero pra ele pagar pelos crimes. Aí, segundo esse historiador Suetônio, Nero foge de Roma e ele vai junto com a ajuda de um secretário dele, que era Epafrodito, o nome. Os nomes também. E ele combina com esse cara pra esse cara matar ele, tipo um suicídio assistido. Nossa, igual Hitler. Isso, bem por aí. Ou igual que a gente ouve falar que foi Hitler, né? Ó, a história sendo escrita por quem morreu no Brasil, a gente sabe. E aí ele manda o Epafrodito apunhalar ele no coração e aí o Dion Cássio, que é outro historiador, fala, ó, ainda tem as últimas palavras dele, né? Nero, quando morreu, a última coisa que ele falou foi que artista falece comigo, né? Mostrando que ele era um grande apreciador da arte. Que bosta, que merda de frase do cocô do cacete, meu amigo. Loucão, né, cara, tem uma frase, lança essa? Ele queria lançar, sei lá, cada cachorro que lampa sua caceta. Várias frases incríveis, cara. Merda fez ataque, foi porra, pouco. Qualquer coisa que ele falar, porra, né? Que merda. Pois é. Mas é isso, e morre com ele o quê? A dinastia, né? O último dos germanos ali, que começou com Augusto, né? E é legal, cara, porque essa dinastia, ela morre de uma forma muito feia, né, cara? Assim, de novo, né? É Roma contando a história pelas próprias palavras. Esse foi, por exemplo, o primeiro imperador que comete suicídio, que é uma coisa muito pesada. E segundo, começou a ter essa ideia de que, pô, esses caras que são deuses, porque todos eles foram deidificados até agora, né? Todos, a gente vem de família de Deus, foram escolhidos por Deus. Não tá dando certo essa porra. Que Deus escolhe Calígula e Nero? Não é um Deus legal. Não é o Deus que eu quero que escolha meus imperadores. E aí começou a ficar essa água errada, essa visão muito feia dessa parada. E vem o Galba, que o Slow comentou. Esse Galba não era nada. Esse Galba era dos equestres. Ele era um maluco fudido, não tinha nada a ver com nada. E ele chega com o exército dele e fala o seguinte, rapaziada. Porque ele vem da Península Hispânica, né? Ele fica sabendo desse buraco de poder, agora que o Nero tá sendo deposto. Ele fala, legal, vou juntar minha turma e eu tenho um exército bom, eu sou um grande guerreiro, eu mereço ser imperador e que se foda. E ele vai e vira. O negócio de Roma é que ela tá tão dividida e quebrada nesse momento que ninguém tem nem como falar não pro cara. E ele, muito influente, chega, senta no trono, retira as tropas da Espanha. Isso também é importante pra depois a gente ver o exército saindo da Bretanha, né? Porque cada vez que isso vai acontecendo, as bordas vão ficando mais fracas. E isso vai acontecer bastante, porque ele dá início aí a um período chamado o Ano dos 4 Imperadores. Ô, louco, um ano só 4 imperadores. Exatamente, porque ele marcha, invade Roma e fala, legal, esse lugar é meu aqui, show de bola. Todo mundo pseudo aceita, porque, né, espada no pescoço. O problema é que quando ele faz isso, ele faz meio de supetão, ele faz meio de surpresa. Então, quando ele vai passando pelos territórios de Roma, que é enorme, até chegar na cidade principal, ele vai meio que em guerra, assim, entendeu? Então, tipo, tem uns povos que não concordam, uma galera que eu não sei o que você tá fazendo, ele passa a espada e fala o seguinte, amigão, eu sou o novo imperador, se você não aceita
isso, eu vou te passar a faca. Só que isso não tinha sido consumado ainda. Então ele faz esse caminho meio trilhado de sangue, e quando ele chega lá e finalmente vira imperador, tem um monte de gente muito puta com ele. Tipo, um monte de gente, tem um grande desconforto em toda Roma que fala assim, pô, eu não acho que esse cara deveria ser imperador. Só pela cagada que ele fez aí, só por esse caminho bosta. Só pelo começo. Mas aí qual que é o negócio? Ele faz outra coisa. Então o povo já não tá do lado dele, né? Já é negativo. Aí ele chega e faz uma coisa que todo imperador chega, né, tipicamente faz, que é matar uma porrada de senador. O senador morria muito. Era um cargo de alta periculosidade. Você ganhava bem também, mas tinha um perigo grande. Ele chega e mata uma porrada de imperador, então ele também perde um monte de aliado na nobreza. Ou ir no Senado. A galera fica, porra, amigão, né? O que você tá querendo? Pra que lado você tá jogando? Ninguém tá te entendendo. Ele, pô, eu sou o imperador. Matou uma porrada de gente. E o erro final, eu acho que é o que marca mais, é porque ele percebe que a economia tá uma bosta, né? Nero cagou na economia. Ele fala, pô, eu vou puxar dinheiro de todos os lugares, inclusive da guarda pretoriana. Olha, uma coisa que você não faz é tirar a grana da galera que cuida da sua retaguarda. Velho. Aí foi o erro pior, né, cara? Porque aí ele perdeu o povo, ele perdeu a nobreza, o senado, e agora ele perdeu os militares. Aí não dá. Então Galba, ele faz um caminho muito legal, tá ligado? Ele consegue, ele sai lá da península e entra no trono, show de bola. Só que o caminho foi todo errado, e aí todo mundo já tá preparado pra tirar ele. Na hora que ele senta, já é hora de ir embora. E quem vê essa oportunidade é um nobre, olha só que legal, né? Como tá sentado um cara que dessa vez ele não tem nada a ver com divindade, porra nenhuma, não é Augusto, não é nada, esse cara é só um cara, fica meio que assim, opa, que legal, então todo mundo pode ser imperador. E um nobre fala, então acho que é legal o quê? Tá na hora de entrar um bancário, né? Um cara de negócios pra ser imperador. E ele começa a falar no ouvido da galera, da nobreza, imagina se um nobre fosse imperador, pô, e se eu for tal? Todo mundo começa a achar legal. O Otto, ganhando muito poder e muita influência, ele consegue convencer e pagar, né, os militares e principalmente a guarda pretoriana pra trair o Galba. E ninguém tava gostando do Galba mesmo, então a guarda pretoriana trai ele numa boa, mata ele em praça pública, então deu nem 2 meses que o cara é imperador, já tem um imperador novo, o Otto. E ele falou, legal, galera, seguinte, tá na hora, o Partido Novo dominou e agora a gente vai deixar na mão de businessman, né, pra ver se a gente leva pra frente. Ver se vai, né? E Roma pseudo aceitou, entendeu? Roma falou, tá, vamos ver o que vai acontecer com o nobre no poder pra que se dane. Só que não tinha e-mail, não tinha internet, nada foi informado pra ninguém dessa história. Só aconteceu ali no meio. E tem a galera que eu já falei ali no começo do podcast, eu marquei não por acaso, tem todo aquele exército germânico, lembra que a gente comentou que são um exército unido, que os caras são fortes pra caramba, sim, luta muito. Que já tiveram galera, que ser pra conquistar a região. A última informação que chegou no ouvido deles é que o Galba fez uma trilha de sangue e virou imperador. E quando eles recebem essa informação, eles falam, opa, se é pra fazer trilha de sangue, é melhor que seja a gente. E eles, antes do Otto fazer o que ele faz, eles já lançaram o monstro deles, um maluco, velho, um viking chamado Vitellius, que era brabo, forte e eu não queria saber de nada. Ele já tava descendo a milhão. E quando o Otto toma o poder, o Vitellius não quer saber quem é que tá no poder. O Vitellius vai matar. Ele foi pra matar o Galba. Foi pra isso que me chamaram, não foi pra isso? Vamos ser hipócrita, porra. E é muito bom isso, mano, porque o Otto até tenta conversar, ele manda mensageiros e tal, oferece de casar com a filha do Vitellius. O Vitellius fala, amigão, você não tá entendendo, eu vou chegar aí e eu vou te matar, é isso. E aí o Otto, no medo, ele acaba cometendo suicídio também, pra nem trombar o cara. Quando ele chegar, eu vou me fuder tanto que eu prefiro morrer eu mesmo. O Otto se mata, se tornando assim o segundo imperador a cometer suicídio em um período minúsculo de tempo, pra você imaginar como é que tava Roma. Tava feio o negócio, hein, bicho? Puta que pariu. O imperador que era o cargo mais... Porra, imperador, né, cara? Tu manda, tu vive na regalia. Esse cargo já tava feio a coisa, imagina uma plebe, mano. Que merda. Quando chega o Vitellius não tem nada. Roma tá quebrada, ninguém sabe do que tá acontecendo, tá um vácuo de poder gigante, e ele senta no trono e fala, legal, os vikings venceram. Esse cara que é germânico, monstruoso, ele não tem noção nenhuma do que ele tá fazendo. Então quando ele senta e vira imperador, a primeira coisa que ele faz é esvaziar os cofres romanos fazendo festa e bebida pra cacete, dinheiro pra todo lado. Era uma merda. Quebrou os cofres, acabou com a economia romana que já tava desgastada pra caramba, e basicamente todo mundo falou, esse cara não serve pra ser líder. Mas tudo bem, é ele, né? Quem é que vai falar mal do viking gigante segurando um machado? Deixa o homem. Mas tava uma merda. Ao mesmo tempo, ainda nesse ano, como esse ano foi muito conturbado e ninguém ficou sabendo das mudanças que iam acontecendo, a mesma coisa tinha acontecido no sul. A mesma coisa que aconteceu no norte aconteceu no sul. E a galera do sul tava se reunindo, a galera do sul e do leste, elas estavam se reunindo sobre um novo nome, o Vespasiano. Esse cara era muito parecido com o Vitellius no norte, era esse cara no sul e no leste. Ele era um grande líder, só que esse era carismático, era inteligente, ele era um ótimo estrategista. E ele viu a situação e antes de entrar em Roma, ele parou e falou, opa, peraí, se eu fizer isso, eu vou ser só o quarto de uma linha de 5
5, 6 que vai acontecer. Aí eu vou morrer também. Então, pera, eu vou fazer diferente. Ao invés de ir pra Roma, ele desce e ele vai em direção ao Egito. Pra fazer isso, ele tá em guerra, né? Ele tá no meio da guerra, da primeira grande guerra judaico-romana que tá rolando. E eles estão invadindo Jerusalém. Eles estão em sítio de Jerusalém. Tá um inferno, tá muito difícil essa guerra. E ele fala, pô, eu preciso sair daqui, tá ligado? E se eu sair daqui agora pra ir pra Roma, vão olhar muito mal. Vão falar, pô, esse cara tá fugindo da guerra. Isso pega muito mal. Então ele tem uma ideia muito, muito corajosa, inclusive, que é falar assim, pra provar que eu tô deixando meu interesse na guerra, eu vou deixar meu filho, meu primogênito, meu filho Titus, aqui na guerra. Ele vai controlar essa porra, ele vai ser o novo líder. E eu vou me preocupar com Roma, mas assim, eu tenho, né, eu não tô abandonando o fronte de guerra, eu tô deixando meu filho lá, que é uma coisa muito importante nessa época, a gente sabe disso. E esse cara, ele era muito bem visto, porque, de novo, né, ele também não tinha nenhum tipo de coisa religiosa, ele não era augusto, de forma nenhuma, mas ele tinha a história dele, a família dele, tinha relação lá com os legionários do César. Há muito tempo atrás, a família dele vem de essa galera aí, mano, ainda tava, né, mano? Sabe aqueles caras que fica vivendo do passado? Essa galera tava rolando lá então, ainda, né? Era diferente de você falar, pô, eu tenho uma linha de sangue que é pura e divina. Não, eu tenho uma linha de sangue que lutou contra a favor dos maiores imperadores de Roma. Então, a galera já respeitava isso. Falar, pô, então pelo menos você tem alguma coisa aí, você tem alguma coisa em jogo e tal. Pô, o cara deixou o próprio filho pra lutar no lugar dele, bem legal. Vamos ver pra onde ele vai. Ele, como eu falei, ele não vai pra Roma, ele vai pro sul, ele vai até a parte do Egito ali, onde ele sabe que é onde o Roma precisava muito dos grãos que eles plantavam lá. Eles plantavam naquele pedaço mais frutífero ali do Egito. E ele falou, bom, legal, então é o seguinte, eu me nomeio imperador e eu nem vou lutar. A única coisa que eu vou fazer é impedir que os grãos saiam. E basicamente o que ele fez foi sitiar Roma do jeito mais inteligente possível, tá ligado? Ele parou a comida. Pronto, vou ficar por aqui. E eu sou o imperador, e é isso aí. Foi tão inteligente isso, e foi tão bem colocado contra um imperador que era o Vitélius, que era um ignorante, que não fazia ideia de estratégia nenhuma, só sabia matar, que ele não sabe o que fazer. Ele não consegue atravessar o mar pra lutar lá embaixo no Egito, porque se ele abandonar Roma, alguém vai tomar o poder. Ele sabe que ele tem inimigos no oeste e no leste, só o norte tá do lado dele. Então ele fica confuso. Como bom bárbaro que é, ele tenta arrumar poder com povos vizinhos, com vilas vizinhas. Obviamente todo mundo ignora ele não sabe o que fazer e manda batedores então conversar com os exércitos. Os exércitos do leste, né, que tá indo na direção dele. O sul ele sabe que dane, né, mas o exército do leste que tá saindo de Jerusalém e vindo pra Roma, ele manda alguns batedores e fala, pô, seguinte, vamos conversar. Última coisa que o bárbaro pensa em fazer, vamos conversar. Vamos ver o que a gente pode fazer. Isso aí não tá nos set skill dele, cara. Conversar é demais. Não, é de muita coisa. Ele demorou tanto pra fazer isso que primeiro ele tentou lutar, não conseguiu. Aí depois ele tentou buscar força externa, não conseguiu. Aí quando ele finalmente manda os batedores, eu gosto dessa história. É óbvio que é lenda, mas eu gosto muito que ele manda os batedores e fala assim, não, beleza, então vamos conversar. Beleza, eu topo. E aí os batedores saem do portão, voltam e falam, então, é que o exército dele já tá aqui na porta, já é. Os caras invadem Roma e pegam o Vitélius ainda no palácio. Dizem, alguns relatos históricos dizem que ele já estava preparado pra passar o poder, que ele sabia que ele ia perder, mas independente da história, ele morreu no palácio. A galera entrou e matou ele. Não sei se ele lutou pelo poder ou não, mas o importante é que ele morreu. E agora Vespasiano, lá no sul, fora de Roma, se torna imperador. Isso também é novidade. Essa palhaçada de jogo das cadeiras aí só serve pra mostrar que o Império Romano agora, assim, a gente já deixou claro faz tempo. O Senado já não é nada. Não é nada faz muito tempo. Mas agora fica extremamente claro, né? Todo mundo só tá seguindo um homem. É sempre um nome. Nunca é um grupo ou algo assim. E mais importante, esse nome é sempre o cara com mais exército. Então fica muito claro, a partir desse ponto, na história de Roma, que é um reinado, ou no caso o império, e quem reina é quem tem mais exército. Se torna um comando pela força, né? Tipo, sempre. Exato. Eu entro, sou mais fortão e eu domino. E foda-se. O Augusto perdeu tudo que ele fez, cara. Eu falei assim, pô, vou fazer uma coisa legal aqui, ele se fudeu, não deu certo. Já era, acabou. Volta total militarismo, tá ligado? Então eles sabem, a partir de agora a gente sabe isso. Sempre vai ser líder quem tiver mais tropa, ou mais influência. E é isso, é nada que se... O Vespasiano, ainda extremamente inteligente e muito bom em estratégia, ele não abandona o Egito. Ele vai ficar lá por mais um ano, isso aconteceu em 69. Ele vai ficar até 70 no Egito, só controlando, só administrando as coisas, tendo certeza que quando ele chegar lá ele não vai morrer. É importante. Jogando o jogo dos tronos, movendo as peças, e no seu lugar, quem fica sentado no trono é seu segundo filho. Titus tá lutando na Judéia lá, em Jerusalém. Então ele manda seu segundo filho, que é o Domiciano, e esse Domiciano é interessante porque ele é o filho mais jovem, então ele nunca teve com os pais na batalha, ele nunca teve nem com o pai nem com o irmão. Então ele é um filho que cresceu a vida inteira em Roma. Por que isso é importante? Porque ele é o cara que entende política. Isso pro bem ou pro mal, tá? Ele é o cara político. Então até agora o Vespasiano tem dois filhos, né? Um guerreiro e um político.
Ele deixa o político no poder, enquanto ele vai organizando as coisas lá do Egito. Finalmente, em 70, ele se vê preparado e vai pra Roma, e ele consegue ter 10 anos aí de império bom, império forte, que ele faz coisas muito importantes. Tem alguns pontos aqui que eu vou levantar pra vocês, são 3 grandes pontos que essa nova dinastia, que é a dinastia Flaviana, que o Vespasiano começa, ela é lembrada. A primeira delas é propaganda de guerra, extremamente importante. A segunda é o entretenimento, isso já vem do Nero, né, porque eles percebem que funciona mesmo. Sim. E a terceira é o controle ideológico das pessoas. Opa! Começou agora, a coisa ficou incrível agora. Agora é o presente agora. O cara era um líder de verdade, porra. ele percebe que a história é escrita por quem vence. Então ele decide fazer o contrário. Ele fala, então eu vou escrever a história agora, porque a vitória vai ser minha. Sempre. Olha aí. A dinastia Flaviana é conhecida por ter comissionado, pagado mesmo pros historiadores contarem a história do jeito que eles queriam. E isso é um grande problema pra quem estuda história. Então é por isso que é uma dinastia complicada da gente contar aqui, porque ela é toda manipulada, todinha, começo ao fim. Parece que esse cara era o deus na terra, era um guerreiro incrível, melhor. Você viu o que eu tô falando aqui? O cara, pô, estratégia pra caralho. Isso é o que tá escrito, mas o que tá escrito também é sabido que foi comprado. Então é uma merda. Mas beleza, né? Ele fez ele começou essa parada aí. Além disso, claro, dividiu terras, melhorou a economia. Ele foi um grande líder, ou pelo menos esse tá escrito. Finalmente, depois desses 9 anos que ele consegue controlar e reorganizar Roma, reestruturar Roma, ele morre. Aí, de novo, né? Grande líder, morte natural. Claro. E entra o filho Titus dele. Filho Titus que conseguiu resolver Jerusalém. Nessa troca de poder... Não, peraí, conseguiu resolver o cacete, né? Até hoje não tá resolvido. Ah, ele resolve, vai por mim. Eu já vou chegar lá. Mas nessa troca de poder de pai pra filho, é muito importante porque não há nenhum tipo de problema. Ninguém reclama, todo mundo concorda perfeito. O pai foi incrível, o filho vai ser também. E eles, pra mostrar essa unificação e essa alegria que o povo tá sentindo entre finalmente ter um líder de verdade e o filho dele também seguir essa parada, eles erguem o anfiteatro Flaviano, que vai ser um anfiteatro muito grande, vai ser um anfiteatro incrível, vai ser um anfiteatro que vai ser considerado pra sempre uma maravilha do mundo, é o Coliseu. Olha aí, rapaz. Caramba, isso daí é impressionante. Eu quero marcar a primeira chave que eu comentei ali. A primeira coisa importante dessa dinastia foi entretenimento. Os caras montam o Coliseu. E é claro que, pra não perder tempo falando do Coliseu, que é coisa pra cacete, eu acho que a gente tem que fazer, inclusive eu tô propondo pra próxima season, hein? Temporada 3 do Zcast, vai ter uma série sobre maravilhas do mundo. Ô, louco. Falar dessa porra, esse Coliseu aí, foda. Rapaz. Bom, monta... nessa foi nova pra mim. Coliseu. O cara cheio de ideia aí, velho. Falando isso, eu vou aceitando só. É legal pra cacete, ele monta o Coliseu, todo mundo fica feliz pra caramba. E aí vem o Titus. O Titus, como eu falei, ele resolveu Jerusalém. Como que ele fez isso? Ele destruiu toda Jerusalém. Ele invadiu, quebrou tudo, destruiu o tal do segundo templo, né? Que onde tinha sido reconstruído o templo de Salomão. A gente já comentou essa história toda aí, né? Quando a gente falou de lugares sagrados, né? A gente tem um cast sobre isso. Exato. A gente conta essa história quando Roma vem, passa ali o machado em Jerusalém, derruba foi tudo. Então, e aí é claro, é uma história terrível, porque é de novo um povo que tá sendo perseguido desde o começo da história humana e continua sendo perseguido e destruído. Mas pra Roma isso é uma vitória fodida, porque essa guerra durou muito tempo. Todo mundo achava que ia ficar lá, parado, sitiado e foda-se. E o Titus consegue vencer essa guerra. Matar uma porrada de judeu, o pessoal calcula que morreu por volta de 1 milhão de judeus nessa brincadeira. E aí eles sofreram mais uma diáspora, né? Então os judeus que já tinham saído do seu território, agora saíram de novo e se espalharam pela Europa, nesse momento. Uhum. E vai acontecer mais vezes isso na história, então não esquenta não. Mas o ponto é, ele consegue fazer essa parada, ele vem agora muito forte, vencendo essa guerra, e agora a gente vai pra segunda chave, o segundo grande ponto da dinastia, que é a propaganda de guerra. Quando ele faz isso, ele tem uma vitória muito grande debaixo do sim, e ele vende essa ideia de que Roma tem que ter um exército que é o imbatível, o melhor de todos. E isso funciona muito bem, porque eles começam a investir muito no exército, e o exército fica muito feliz. Isso a gente já vem trazendo do Augusto também, que é aquela parada, o exército que ganha bem, o exército que vive a vida inteira dentro do exército, né, no exército lá. Sim. E que tem honra de fazer isso, tem orgulho de fazer isso e sabe que a família não vai morrer. Isso volta pro podcast de República, que a gente não era essa realidade. Então a gente tem esses dois pontos muito grandes, o entretenimento e essa noção de nacionalismo e propaganda de guerra muito forte que tá acontecendo. Legal, show. Funciona muito bem. Ele completa o Coliseu que o pai começou, é um imperador extremamente generoso, muito competente, pelo menos é isso que a história tá falando. Eu não confio, porque eu sei que a história foi comprada. Uhum. E acontece uma coisa muito importante, assim como os fogos que aconteciam, assim como aconteceu com o Nero, Roma pega fogo algumas vezes, mas em 79 especificamente acontece um grande desastre natural em Roma, que é a erupção do Vesúvio. Exato, Pompeia o Pompeia acontece aí. Essa nem o Cornão que tava manipulando a história esperava. Então, essa mas é super lindo. Fala que ele foi o primeiro lá, entendeu? Pegou o cavalo dele e falou, vou salvar Pompeia, e foi e salvou as pessoas e ajudou a reconstruir as casas. Ele cavalo pegou na madeira. A história diz que esse cara foi incrível, que ele falou, não, eu vou, ele sozinho reconstruiu Pompeia. Claro, não, obviamente, velho. Tem nada lá. Pô, acho incrível de Pompeia você encontrar os corpos, né, cara? Que você vê, é bem pesado.
pesado. momentos que não deveriam estar, né, bicho? Não, ninguém tava confortável ali. Aquela parada, tipo, você morreu no momento que não era pra morrer também, né, bicho? Você tá, putz, no momento suportável. Então, mas a história vê isso com colhos muito bons pro Tito, entendeu? Parece que ele foi incrível. E é interessante essa parada porque também entra na discussão, né? Pô, Nero, que era um cara odiado, aconteceu um fogo e todo mundo falou que é culpa dele. Agora o Titus, que é um cara amado, ou pelo menos foi escrito que ele era amado, acontece o maior desastre natural que o Império Romano vai ver, e a galera fala, pô, esse cara foi incrível. Esse cara venceu o Vesúvio na porrada. É muito interessante. Finalmente ele morre também por causas naturais. No caso é febre, se eu não me engano. Claro. Uma febrinha. Ninguém assassina ele. Causada ali por uma meia dúzia de veneno. É, simples. Ele morre e finalmente o irmão mais novo, aquele que era mais político, que eu já falei, esse não é um soldado. Importante marcar isso. Domiciano. Todo mundo também, ninguém fala nada, ninguém reclama. Pô, se é filho do Vespasiano, é bem-vindo. Pode entrar. Ele tinha muito mais experiência política, então ele vai jogar um jogo totalmente diferente. A primeira coisa que ele faz é econômica. Ele reimprime toda a moeda romana. Ele aumenta o valor da moeda, porque é assim que você fazia, tá, galera? Uma aula aí de economia internacional daquela época, pra sua moeda ser mais forte, não dependia muito do que você fazia dentro do seu país, dependia do que era feita a sua moeda. E ele melhora, ele faz a moeda ter mais prata dentro dela, entendeu? Então ele melhora a economia internacional de Roma. Já aí, pô, e é claro, né, imprime a cara dele, do pai e do irmão, da porra das moedas, aumentando-se o valor dela. Legal, show. Ele também espalha mais ainda o conceito nacionalista de reconstrução. Então aqueles fogos que eu falei que destruíram Roma em alguns momentos, especialmente o do Nero, que até agora não tinha sido reparado todo, ele sozinho consegue fazer. O Domiciano foi muito conhecido por parar totalmente o desenvolvimento das bordas de Roma e trabalhar de novo internamente. Isso a gente sabe que é muito importante. Foi outra coisa que Augusto também, a Pax Romana, o cara comeu solto. Só que o problema é que ele era extremamente político. Então, pra fazer tudo isso, especialmente as reconstruções e o dinheiro necessário, ele teve que fazer várias alianças. Teve que comprar o cetrão, essas paradas aí que não é bem visto, especialmente pela nobreza e pelo povo, que sabe que politicagem é ruim. Nesse ponto da história romana, a gente tem que lembrar que tudo que relaciona com república é mal visto. Então, o cara ser político não é legal. Apesar dele ter feito uma porrada de coisa muito legal, de ter dominado a Bretanha, tudo isso, o reinado do Domiciano ser muito positivo, por algum motivo ele foi assassinado. Eu não consegui encontrar motivo claro pra esse cara ter sido assassinado pelo Senado, mas ele foi. Eu acredito que é por isso, que ele teve que fazer alianças políticas que alguém não ficou agradado com essa história, tá ligado? Mas é muito estranho. E se você pesquisa, é difícil de encontrar, porque o cara aparentemente foi ótimo e mataram ele. Não, é muito curioso, cara. Eu acho muito estranho. E é triste também, porque acaba aí a dinastia Flaviana. A dinastia Flaviana que foi uma família só, pai, filho mais velho e filho mais novo, e um conselheiro de Domiciano chamado Nerva, ele acaba subindo. E olha só que interessante, o conselheiro sobe para imperador, né, cara? Isso mostra como já acabou aquela história de, eu sou filho de rei, herança, sangue sagrado. Não tem mais essa história, né, cara? Entra esse Nerva, e esse Nerva vai dar início a uma dinastia, a maior dinastia do Império Romano. A gente vai largar esse podcast aqui no ápice do Império Romano, que foi graças à dinastia Flaviana que conseguiu montar as estruturas, né? E não só econômicas, mas também nacionalistas, pra isso acontecer. Agora a fita é o seguinte, né? Eu terminei o podcast aqui, a gente já tá nos extras, e eu não falei do terceiro ponto, né? Engraçado, porque eu comentei com vocês que o primeiro ponto era o entretenimento e a gente falou do Coliseu. O segundo ponto era a propaganda de guerra, e eu falei das batalhas, deles destruírem Jerusalém e tudo mais e tal. Mas e o terceiro ponto que eu comentei, que era a necessidade da dinastia Flaviana de dominar o povo intelectualmente? Como que você faz isso? Como que você faz um controle ideológico de um povo? Alguém tem uma ideia? Eu tenho uma teoria? Controle ideológico, a gente tem um comunismo, que é muito forte, né? Sempre foi. É legal, é bacana. Neoliberalismo também. Os caras dão a mão invisível, né, do mercado, essa daí funciona também. Mas, funciona. meu amigo, eu comentei com vocês que a dinastia Flaviana é conhecida por ter pago, né, os historiadores pra escreverem o jeito que eles queriam a história, serem lembrados como eles queriam, e eles não pagaram só pra isso não, cara. Tem uma teoria gigante que rola, ninguém sabe se é verdade, é por isso que eu fiquei tão feliz de ter ficado com essa dinastia. É uma conspiração fodida que eu vou trazer aqui pra vocês, em primeira mão, pra você ouvinte que não sabia. A teoria é a seguinte, a dinastia Flaviana foi quem escreveu o Novo Testamento da Bíblia. Uau! Pega essa! Então você tá dizendo que não foi Pedro, não foi João, foi o Flávio, é isso que você tá dizendo? Foram os romanos, meu irmão. O Romanos. Herege? Tem, na Bíblia tem, né? Romanos não sei o que lá, tem lá na Bíblia, porra. Esse daí foi Romanos, esse foi Romanos. Mas, porra, herege, cara. Então, meu amigo, é complicado, mas assim, isso tudo se alimenta dessa teoria que rola. Teoria não. O que é sabido é que a dinastia Flaviana ela controlou a informação, né? Ela hoje é lembrada como uma das maiores dinastias, não por acaso. A gente não sabe o que aconteceu de verdade. E um jeito muito bom de você
passar isso pro povo é através de religião, cara. Então, tem uma teoria muito forte que rola, que eles escreveram o Novo Testamento, por quê? Porque eles tinham acabado de destruir Jerusalém, né? E eles sabiam o perigo que era aquela religião forte que eles tinham lá. A gente tem que lembrar que o Velho Testamento é um Deus violento, né? Um Deus que prega a liberação do povo na porrada. E, meu irmão, você quer estar livre, então você tem que pegar em armas e tal. E isso não era interessante pra ele. E a gente sabe também, outro ponto muito importante, que os romanos eram conhecidos por absorver cultura, né? Então, ao invés de chegar lá e falar, não, essa religião tá errada, que eles sabiam que não funcionava... Peraí, como que eles sabiam disso aí? Cara, agora eu fiquei curioso. Pô, a gente sabe que os romanos aprenderam, né? Com o mundo de, ao invés de sair passando em cima das coisas, eles absorviam, transformavam. Não por acaso... Eles sabiam que a religião não funcionava, entendi. Ah, não, isso aí é sabido disso aí. Funcionava muito nessa época, quando você precisava de um povo que fizesse o que você mandasse, tá ligado? A gente sabe da história que Roma se apropriou muito forte do cristianismo. Exato, né, de muita coisa. A gente vai falar bastante disso quando a gente vai falar no próximo cast aí no final de Roma, quando tem essa parada forte do cristianismo. Eu acho que no próximo cast a gente fala que se eles fizeram isso com essa intenção, foi um tiro no pé, né? Foi total. Mas a intenção nesse momento era segurar os judeus, né? Que estavam extremamente violentos e tal. E aí eles vêm pra essa parada e tem alguns pontos interessantes que a galera levanta, né? Historiadores tentam levantar e tal. Ninguém sabe quem foi que escreveu o Novo Testamento, né? Assim como ninguém sabe quem escreveu a Bíblia. Vem de conto. Rapaz, tem gente que diz que sabe. Tem gente que diz que sabe. Pois é, você tá... Não põe ninguém aí, não, que tem muita gente. Acho que ninguém é muito. Ninguém é muito. É muita pouca. Vamos melhorar ainda. Não há provas de quem é que fez. Ponto é esse. Mas, cara, tem alguns pontos interessantes aqui. O primeiro é óbvio, como eu já comentei, pros romanos era infinitamente mais interessante ter um Deus bondoso, né? E não por acaso ter uma mudança gritante entre o primeiro e o segundo testamento, né? Onde um Deus vingativo se torna carinhoso, perdoa, né? Então tem essa parada que é interessante. Outro ponto interessante são os messias até essa época. A gente já comentou em algum podcast sobre a origem do cristianismo. Na verdade, a gente falou sobre religiões no geral, né? Se eu não me engano. A gente falou muita coisa, cara. A gente falou muita coisa no Zcast. A gente já comentou sobre os messias, né, cara? E, pô, tem messias aí que você não pode nem falar o nome, nem mostrar a imagem, que é crime de guerra, tá ligado? Tipo quem? Fala aí pra mim. Vários aí. Tipo quem? Pra ver o GG apoiando na rua. Vai, lasca. Mas aí qual que é o negócio? Do nada vem esse messias que a gente fina pra cacete. Jesus, porra, pode falar dele, pode ter imagem, entendeu? Ele quer brigar, não quer, ele quer amor. Ame o próximo. Jesus ensinou, né, cara? Tomou um tapa na cara, ele dá o outro lado, meu irmão. Ele tá Você dá o outro lado. Imagina você falar isso pro povo. O povo aprendeu. Cara, sabe o que eu pensei agora? Será que é genial. O Rock é o Jesus americano? Tem cara pra cacete. Não sei quantos milagres ele fez. Tem que ver isso aí. Porque... Porra, fez vários. 5 filmes. Então se ele fez vários... 5 nada, ele fez 6 filmes, tem 2 Creeds ainda, cara. Cada filme é um milagre. Então ele fez bastante. Então a gente tem essa parada dos messias violentos terem salvo os judeus até então, né? Sempre era um messias violento que tirava, tipo, vamos atravessar o mar, vamos fazer o inferno, vamos sair do poder desse povo tirano. E eles vêm e trazem o messias que fala, não, fica tranquilo. O que a gente vive aqui não importa. Se você tá sofrendo, não dá nada. Dá a César, morrer, César. E você vai pro céu. É genial essa parada, ligado? Tá vendo? Aí depois a gente tem mais, claro. A gente tem a fita do Jesus ser um messias espiritual, que faz essa parada de que o próximo mundo é o que importa. Jesus, quando morre, perdoa todo mundo, inclusive os romanos, né? E fala, Deus, tá todo mundo liberado. Isso aqui tá tudo bem. Sabe? Tem todas essas paradas, cara. E aí a teoria é essa. A teoria foi que a dinastia Flaviana é a responsável, mano. E pelos pontos que eu encontrei, que eu acabei de mostrar aqui pra vocês, velho, eu compro essa história. Total. Eu não sei vocês. Eu compro várias, né? Meu amigo, a gente tá vendo que a história, ela sobre Roma é um negócio muito louco, né, cara? É muito louco. Nesse sentido de, tipo, não é tão fidedigno quanto parece, e a mensagem que passa até pode ser fidedigna em relação ao Império, mas ela, na verdade, traz pra gente uma sensação sobre o que é Roma, não o que foi mesmo, né? E aí vem essa parada, tá ligado? Que assim como essa sensação é uma ideologia que eles colocaram no povo, velho, e como a gente falou no próximo podcast, a gente vai mostrar como isso deu errado e tal, mas é interessante pra caramba, né? Que talvez tenha sido a semente. E aí tem uma passagem que eu queria trazer, que eu descobri nessas pesquisas, que talvez seja interessante. Como eles estavam querendo mudar a ótica do que o povo romano tinha feito com os judeus, tem um caso interessante que os judeus fugindo, né? Porque os judeus só se ferravam nessa época, na história inteira, eles estavam sendo dominados pelos romanos, eles fugiram pelo mar, com barquinhos de pesca. E os romanos fecharam com as naus de guerra deles o mar e mataram a galera a sangue frio, enquanto eles estavam no mar, nem tinham pra onde correr, mataram os barquinhos lá, mataram a galera. Se fosse Jesus, corria. Então,
Aí nossa, o Brunão foi muito sagaz, porque por algum motivo tem essa sequência onde Jesus vai até o mar, né, e salva os pescadores que estão se afogando, inclusive depois mais tarde vem até dividir o peixe, mas o ponto não é esse, ele caminha sobre o mar e salva os pescadores. E a galera que acredita nessa teoria, nessa conspiração, fala que isso foi os romanos reescrevendo essa cena. Olha, entendeu? Aí é perigoso. Mas aí é muito conspiração, cara. Pra caralho. Então, bicho, é foda. GG, você não foda. sabe É o que Romano água... falando, eu sou um vilão, pero não mute. É muita loucura isso daí, cara. Não é muito louco? Não, tipo, não é assim, ele continua sendo vilão. Então, só que a fita é... Mas se fosse escrito mesmo, eles não seriam vilão. Não seriam. Então, mas aí Jesus seria romano, não judeu. Mas isso eles sacaram. E aí, nossa, aí o Slow acabou de ganhar o argumento pra mim. Porque cacete, o Jesus é branco, meu irmão. Não, mas isso aí é porque a Europa é incrível, né, bicho? Eurocentrismo. Você não leu a porra do Crônicas de Arthur, não, cara? Depois então, que eu concordo completamente. Inclusive, uma das imagens mais famosas de Jesus, que é replicada até hoje, é aquela que Da Vinci fez, né? Que ele é loiro de olho azul. Então, mas quem é que era loiro de olho azul nessa época? Os romanos, que tinha a terra da Germânia lá, tudo eles, os cara. germânicos. Aí você tá fazendo uma teoria, tipo, uma segunda teoria, em cima da teoria. Não, eu acho assim, ó, o GG, cara, ele tá pegando a conspiração e tá explanando, só que o que acontece é que ele tá pisando em água perigosa. Assim como Jesus pisou em água, mas Jesus pisou e saiu andando, tu vai afundar. Assim, tem muito ponto que aponta pra isso ser verdade, mas é claro que é uma coisa que ninguém sabe, e eu só achei muito interessante, queria trazer aqui pra vocês. Eu acho que Doideira, é um ponto muito legal de terminar esse podcast. Meu, eu se nunca você tinha ouvido falar que Roma escreveu, né? Porque assim, se apropriar é o que a gente inclusive estuda, né? A história nos conta isso, né? Que Roma cansou de bater nos cristãos e falou, peraí, tá bom, vai. E se eu usar os cristãos pra virar povo meu, né? Tipo, se eu dominar este povo em vez de ficar matando ele. E foi o que eles fizeram. Agora, escrever o que os cristãos acreditam é de fuder, hein, cara? Meu irmão. Ainda mais pra gente falou no Alto Império, teve imperadores aí que perseguiram tanto cristãos, né, cara? Doideira. Então, vamos ficar aí nessa... A gente não sabe se foi um grande tiro... Mano, se foi um grande tiro no pé, Roma... Bom, é foda, é incrível. Roma deu um tiro no pé dela e de raspão pegando no pé de todo mundo. Saiu pegando do tiro no pé da galera, foda-se. Se for verdade isso, o roteirista do mundo é muito bom. Mas tudo bem, a gente não vai perder tempo aqui. Se você concorda com essa porra, se você acha ridículo o que eu acabei de falar, manda e-mail pra gente, a gente quer muito saber a sua opinião e sobre todo esse primeiro momento do Império. Se aconteceu, se não aconteceu, o que você acha, como que eles podem falar com a gente, Lou? Tem o nosso e-mail que é republicasicast@gmail.com. Tem também as nossas redes sociais todas, né, que você vai encontrar fácil aí no post. Tem nosso Instagram, @zicast, nosso Facebook, /zicast. Tem o nosso Twitter, que é @republicasicast, e tem também a nossa Twitch e o nosso YouTube, que você tem que ir lá e seguir e se inscrever nos dois. Segue tudo, faz a filinha aí, ó. Só vai seguindo nós em tudo, porque a gente tá gerando conteúdo pra todas as plataformas. Que mais? Que louco, é loucura, né, bicho? Mas isso só é possível graças ao Apoia-se, ou não. Exato. E pra você ajudar a gente, patrocinar o Zcast, ser um patrono, um Harry Potter aí, não sei o que lá, patrono, você vai em apoia.se/Zcast e você, a partir do dinheiro que você acha que você tem que dar pra gente, você dá pra gente e assim você vai estar patrocinando, vai estar investindo num conteúdo maravilhoso que é o Zcast. Que delícia. É isso, cara. Apoie o conteúdo que você ama e nos amem. Cause this shit is real. Cause this shit is real.